Basicamente, pra gente começar aqui, eu queria, assim, interagir um pouquinho com vocês, né? Pensa que eu acredito que a maioria de vocês aqui vai querer trabalhar como desenvolvedor e a maioria de vocês aqui já teve contato com alguma ferramenta de desenvolvimento, né? Seja ela, por exemplo, a linguagem C, a linguagem Python, a linguagem PHP, um banco de dados em específico. E uma coisa que vocês devem ter percebido é que vocês precisam instalar mais de uma ferramenta no seu computador. Então, por exemplo, se você falar, cara, eu quero trabalhar, por exemplo, com front-end. Então, você vai ter que instalar ali o Node.js, você vai ter que instalar o Git, você vai ter que instalar, por exemplo, o Vue.js, o CLI do Angular. Então, uma série de ferramentas que você precisa instalar. Ah, eu quero trabalhar com Python. Você precisa instalar o interpretador Python. Talvez você precise instalar um Redis para trabalhar com cache. Ah, eu quero trabalhar com PHP. Talvez você precise instalar um Nginx, um PHP, um MySQL. Então tem uma série de ferramentas que vocês podem precisar utilizar enquanto estiver trabalhando com desenvolvimento. Mas a questão é, será que é simples e rápido a gente fazer essas instalações? Será que é problemático a gente fazer essas instalações? E aí, vamos pensar o seguinte, ó. Quando a gente tem assim, da maneira convencional que a gente costuma trabalhar, a gente tem o nosso computador, e nesse computador a gente tem um sistema operacional que, apesar da gente ter visto que o Linux é muito bom para desenvolvimento, nem todo mundo utiliza o Linux, né? Acredito que a maioria aqui, por exemplo, deve utilizar o Windows, alguns devem utilizar o macOS. E aí, qual o grande lance? Se eu quiser, por exemplo, criar uma stack de desenvolvimento que utiliza o Nginx, o PHP, o MySQL, o Redis, o Node e o Git. Ah, Paulo, eu ainda não sei o que são essas ferramentas. Pode ficar tranquilo que a gente vai entender essas ferramentas aqui. Mas por hora, entenda que são ferramentas que você precisa para trabalhar com desenvolvimento. Então você vai precisar instalar, por exemplo, o Nginx lá no seu Linux, por exemplo, ou no seu Windows. Vai precisar instalar o PHP lá no seu Windows. Vai precisar instalar o MySQL lá no seu Windows, o seu Redis, e assim sucessivamente. Isso é um processo tão chato, tão passível de problemas, que inventaram algumas ferramentas que a gente chama de wizard para poder facilitar o processo de instalação para a gente. Uma das mais famosas é o XAMPP, né, que a gente chama de XAMPP. O XAMPP, ele permite que a gente instale no sistema operacional, né, pode ser, tem versão do XAMPP para Mac, tem versão do XAMPP para Windows, tem versão do XAMPP para Linux. Basicamente o que ele faz é o seguinte, ele vai instalar para você um servidor web HTTP, normalmente o Apache, né? Ele vai instalar para você também uma versão específica do PHP, normalmente ele pega a versão mais recente. Ele vai instalar para você também o MySQL ou alguma variação do MySQL, pode ser que venha o MariaDB, né? E em alguns casos ele instala até outras coisas, como o Perl e algumas outras coisas, né? Aí qual o grande lance? Se você estiver desenvolvendo nessa máquina, show de bola. Mas vamos imaginar que você comprou outro computador. Você tem que fazer todo o processo de instalação do zero de novo, né? E aí qual o grande lance? Essa abordagem, como eu falei, apesar dela ser, entre aspas, mais fácil, ela tem alguns problemas, né? Como eu falei, possa ser que você troque de máquina. Imagine que você está lá, configurou todo o seu ambiente, todo redondinho, tudo funcionando perfeitamente, mas aí você viu uma promoção lá na Pichau, na Kabum, qualquer site desse, e fala, cara, essa máquina que eu gostei, eu vou comprar. Aí quando você compra essa máquina, aí você vai fazer o quê? Ou melhor, vamos utilizar aqui o chat um pouquinho para ver se vocês estão acordados, né? O que, é que vocês fariam numa situação dessa, né? Baseado em todo o conhecimento prévio que vocês têm em computação. Qual seria a solução que vocês teriam? Não vai sair aqui na gravação, não. Tá aqui em outra tela, pode ficar tranquilo. Qual seria a solução que vocês fariam para resolver esse problema? Você tem o seu ambiente já todo configurado lá, com todos os softwares que você precisa, e você comprou uma máquina nova. Joga aí no chat. Lembrando que não tem solução certa ou errada, é a opinião de vocês, beleza? Ó, um já disse ali reinstalar tudo de novo. É uma opção. Como eu falei, não existe certo ou errado. Só seria trabalhoso, né? Vamos ver se tem mais alguma informação interessante aqui.
A pessoa tô com vergonha. Eu colocava as pastas e o executável em um pendrive e colocava na máquina nova. Ó, nem sempre isso funciona, certo? Possa ser que uma coisa ou outra funcione, você só movendo os arquivos, mas nem sempre isso vai funcionar. Mas assim, como eu falei, é uma opção, né? Aí o outro falou ali, passei por um problema quando eu entrei no trampo, para aproveitar o tempo ocioso, eu lá, tá, eu instalei tudo de novo. Então, assim, a gente tem, inclusive, eu não sei se vocês conhecem, algumas ferramentas de desenvolvimento na web. Então, ele monta todo o ambiente na web e você não precisa nem ter nada na sua máquina. Óbvio que a performance disso não é nem de longe interessante, né? O outro falou que pegava o HD e jogava no outro PC, né? Beleza, às vezes funciona, às vezes não, né? Porque a dependendo do sistema operacional, ele pode não reconhecer a placa-mãe, né? Pode ter alguns probleminhas, né? Mas é basicamente isso. Vamos lá. Então, assim, independente de você ter ou não uma solução para isso, acho que você concorda comigo que isso é um problema, né? Um outro problema seria o seguinte: e se você tiver mais de uma máquina? É um problema parecido com a primeira, né? Só que ao invés de você substituir, que aí já ferrava o outro que disse do HD ali, né? Se você tiver mais de uma máquina, você não vai poder utilizar o mesmo HD nas duas. Até pode, mas você vai ficar desligando uma para ligar a outra, você não vai querer fazer isso. Ah, Paulo, mas existem ferramentas que fazem clone de HD. Beleza, também existe, mas você concorda comigo que é um processo complicado? Eu tenho que ficar colocando os dois HD na mesma máquina, ou ligar a máquina na mesma rede, fazer todo esse processo é chato, é demorado e é passível de erro também. Um outro problema é o seguinte: e se tiver mais de um desenvolvedor trabalhando com você? Por exemplo, você configurou sua máquina toda, seu ambiente lá com tudo redondinho, tudo bonitinho, e uma outra pessoa começou a trabalhar com você. Ou até mesmo você trabalha numa empresa, você entrou numa empresa para trabalhar, né? Essa empresa já tem todo o ambiente redondinho lá para você e você chegou novo na empresa. Alguém dentro da empresa vai ter que, novamente, fazer um clone da máquina, todo esse processo. E é um negócio ruim, porque vamos imaginar que a pessoa até te deu um notebook já todo configuradinho. Só que no meio do desenvolvimento, novos softwares vão ser instalados, novas configurações vão ser feitas. E vai precisar replicar isso para outras máquinas, né? Beleza? Aí, deixa eu só rapidinho. Aí vamos lá. Se você estiver desenvolvendo mais de um software em diferentes versões, o que é que isso quer dizer? Imagina que você tem um software que está rodando, por exemplo, no PHP 8. Só que aí chega alguém para você e diz o seguinte: cara, eu preciso que você faça manutenção nesse outro software aqui. E esse outro software está no PHP 7. Só que todo o seu ambiente está configurado para o PHP 8. Como é que a gente resolve isso? Já é um outro problema também aqui. Aí vamos lá. E quando você precisar enviar o software para o servidor, ou seja, você não tem nenhum desses problemas, mas você acabou de codificar tudo na sua máquina e você precisa disponibilizar esse software lá em um servidor, como a gente fez lá no curso de Linux com o Júlio, né? Você precisa acessar uma máquina por SSH e jogar tudo lá dentro. Não é simplesmente jogar os arquivos, você precisa configurar todo o ambiente de novo. Você precisa instalar o banco de dados, configurar o banco de dados, instalar o servidor web, a linguagem de programação, o PHP se for o caso, um interpretador do PHP ou um servlet container do Java. Então vai ter que fazer alguma coisa ali. Então é um trabalho adicional, né? Aí foi a pergunta que eu tinha feito, eu antecipei, né? Mas vamos lá. Então, como eu comentei, né? Uma opção que você tem é fazer aquilo que a gente comentou, né? Clonar o HD, fazer toda aquele trabalho que a gente comentou aqui. Só que fazer isso para um servidor é complicado. Aí você fala, então beleza, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo SH, ou seja, Júlio até comentou sobre esse arquivo, acho que foi ontem, se não falar a memória, que é um arquivo shell script, né? Ou seja, é um arquivo que normalmente contém, né? Ele pode ter qualquer outra coisa, né? Mas normalmente ele contém código shell script. E com esse código shell script, basicamente o que a gente pode fazer? Eu posso criar um passo a passo do que o sistema operacional vai fazer. Então, inclusive, quem for pegar a disciplina de sistemas operacionais comigo esse semestre vai aprender a fazer isso. Então, você pode simplesmente configurar o ambiente inteiro com um único arquivo.
Então você pode pegar esse arquivinho e configurar tudo e disponibilizar para o restante do pessoal. Só que isso, em partes, resolve o problema, mas em outras partes não resolve o problema. Por quê? Porque isso aqui implica em você ter todo mundo do time, vamos dizer que você tenha 10 programadores, todo mundo do time tem que ter o mesmo sistema operacional. Porque se um tiver com Windows e o outro tiver com Linux, o cara do Linux vai conseguir executar o shell script e o do Windows não vai conseguir. Isso, obviamente, não estou falando de WSL nada do tipo, estou falando do Windows mesmo. O cara do macOS talvez até consiga executar, mas muitas coisas não vão funcionar porque tem versões específicas ali para Mac, tem versões específicas para Linux. Então esse processo resolve parcialmente, né? Só vai resolver se todo mundo tiver o mesmo ambiente ali. Aí você vai dizer o seguinte, ó, Paulo, eu fiz um curso, acabei de fazer um curso agora com o Júlio e aprendi a criar máquina virtual, aprendi a compartilhar a interface de rede, aprendi a fazer tudo. Então eu consigo agora instalar, por exemplo, lá um Ubuntu, posso fazer toda a configuração de tudo que eu preciso lá dentro. Posso instalar o banco de dados, posso instalar o Apache, ou o Nginx, o Redis, o que seja, vou instalar lá dentro. E vou acessar isso por SSH da minha máquina. Na opinião de vocês, isso resolve o problema? Joga lá no chat, vamos ser mais rápido, né? Se você achar que não, diz o porquê. Não precisa ser muito categórico, não. Só dizer, rapaz, eu acho que não resolve por causa disso. Teve até um ali que falou ali do Vagrant, né? O Vagrant realmente é uma. Ele inclusive, ele usa o VirtualBox por debaixo, né? Dos panos. E tenta resolver isso. Mas ele tem esse mesmo problema aqui que eu vou comentar aqui agora. Deixa só vocês pararem de. Ou melhor, terminarem de comentar aí que a gente continua. Vamos lá? Todo mundo acha que isso aqui resolve? Mas é o que eu falo. O que acontece? Não tenham medo. Até porque, como eu falei, eu não tô nem citando nomes aqui. Então pode ficar tranquilo. Então podem interagir aí, né? E não saber não é uma característica sua. É um momento. Hoje eu não sei, daqui a pouquinho eu vou saber. Que alguém vai me explicar. Então, assim, podem ficar bem tranquilos. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte, cara, eu acho que não funciona por causa disso e disso e disso. Vamos pensar o seguinte. Eu preciso instalar um software chamado VirtualBox ou outro software no meu computador, no meu sistema host. Dentro desse cara, eu preciso instalar um sistema operacional. Que nesse caso, vamos pegar um exemplo aqui, seria o Ubuntu. Qual o tamanho do Ubuntu? Vocês acham que o Ubuntu tem quantos mega ou quantos giga? Chuta aí. É grande, né? Ubuntu, aí vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Ubuntu. E o Ubuntu, ele tem, cadê? Vamos lá em download, Ubuntu Desktop, ó, 5.8 GB. Se você baixar essa versão aqui, tem 5.8 GB. Aí beleza, você baixou esse cara, e você vai precisar instalar dentro dele o MySQL, por exemplo, o PHP, por exemplo, o Nginx, por exemplo, o Redis, por exemplo, o Kafka, o RabbitMQ. Você vai instalar uma série de programas, ou seja, depois que tiver tudo pronto, você pode dizer o seguinte, cara, agora eu vou pegar essa imagem de disco que eu criei e vou disponibilizar para os outros. Porque aí todo mundo só vai precisar instalar o VirtualBox. E aí ele pode estar com o VirtualBox no Mac, pode estar com o VirtualBox no Linux e vai funcionar. De fato, funciona. Mas imagine você estar com uma imagem que tem, por exemplo, 15 GB para ficar trafegando para todo mundo. Chegou um cara novo, você vai, pô, peraí que eu vou subir aqui para um drive para te passar um link para você baixar tal. É um processo complicado e a gente ainda tem aquele problema, como eu comentei, né? Se a gente precisar atualizar, mudar alguma coisa, a gente vai ter um problema sério, que vai ter que montar outra imagem, disponibilizar essa imagem de novo, todo mundo tem que baixar de novo essa imagem. É um negócio complicado de fazer. Então a gente já viu que, apesar de resolver, não é a melhor opção, né? Até aqui, vocês estão entendendo o ponto onde eu quero chegar? Perceba que a gente tem N soluções aqui, tem N formas de resolver o mesmo problema. Só que a gente tem alguns, como
como é que eu posso dizer, alguns percalços no meio do caminho, né? Tem algumas coisinhas que tornam aquela solução não necessariamente a melhor solução. E aí que entra o Docker, né? E o que é o Docker? Esse símbolozinho do logo do Docker é bem interessante pelo seguinte. Perceba que ele é uma baleia, mas é uma baleia como se fosse um navio cargueiro, né? E nas costas da baleia ali tem um bocado de container. Vamos pensar o seguinte. Para vocês, agora a pergunta é fácil, pelo amor de Deus. Para que serve um container na vida real? Joga aí no chat. Pra levar a mercadoria da Shopee. Eu também, né? Basicamente é o seguinte, ó, você tem um container, assim, você deve conhecer um container, é como se fosse uma caixa, né? Literalmente uma caixa, onde você coloca várias coisas que vão para o mesmo lugar, vamos dizer assim, né? Então, pensa o seguinte, se eu não tivesse o advento de um container, eu teria que encher um caminhão baú, por exemplo, com as mercadorias, trafegar de uma região até outra com esse caminhão baú, chegar no porto e descarregar esse caminhão baú. Depois eu teria que pegar esse mesmo caminhão baú e ir para outro lugar, abastecer ele com outra coisa, voltar para o porto e novamente descarregar no porto para que o pessoal pegasse aquelas mercadorias e jogasse no navio. Isso é muito demorado. É absurdamente demorado e absurdamente trabalhoso. Com o container, eu coloco o container fechado nas costas do caminhão, dirijo até o porto, um guindaste tira o container do caminhão e coloca em cima do navio. Ou seja, esse processo de transporte, entre aspas, assim, de descarga, de tirar do caminhão e colocar no navio, é um negócio que demora poucos minutos. Então, você consegue ter uma agilidade absurda quando você está trabalhando com container na vida real. Então, essa mesma agilidade, talvez, não sei, né? Mas talvez vocês nunca pararam para pensar dessa forma, né? Assim, pensar no container dessa forma, né? O container não é só para transportar coisa, é para agilizar o processo. Então, assim, pensando por essa mesma ótica, o Docker surgiu, né? Ele não é a única ferramenta que faz isso, né? Mas é uma ferramenta muito popular. Então, a ideia do Docker é o seguinte: dock significa doca, que é ali onde fica literalmente o porto, né, onde ficam os containers ali, onde o pessoal carrega os navios. E docker seria como se fosse o estivador, seria a pessoa que gerencia ali a doca, né? A pessoa que vai tirar o container de um lugar e mandar para o outro e tal. Então vamos lá. O Docker funciona igual ao VirtualBox? Na verdade, ele é análogo. Por que ele é análogo? Se a gente parar para pensar, o VirtualBox ele cria uma máquina virtual. Lá como o Júlio falou para vocês, né? Eu tenho um software que emula um computador de verdade. Então aquele VirtualBox ele criou para a gente uma memória de mentirinha, ele criou para a gente um processador de mentirinha, um HD de mentirinha, e o sistema operacional que está ali instalado, ele entende que ele está numa máquina de verdade. Então você vai executar ele lá, ele nem sabe que ele está numa máquina virtual, né? Só que é o grande lance. A gente tem um probleminha com isso aí. Se eu precisasse, por exemplo, instalar o Nginx, instalar o PHP e instalar o MySQL em uma máquina virtual, eu teria que fazer o quê? Eu teria que ter o meu computador, né? Dentro do meu computador, eu já teria um sistema operacional, que a gente chama de sistema host. Poderia ser o Windows, poderia ser o Mac, poderia ser uma distribuição Linux, né? Dentro dessa distribuição Linux, eu teria que instalar o VirtualBox, né? A gente aprendeu a usar o VirtualBox, mas existem outras ferramentas, algumas pagas, outras gratuitas, algumas piores, outras melhores, mas o VirtualBox é o mais popular e é gratuito, né? Então eu teria que instalar o VirtualBox, por exemplo, aqui no meu sistema operacional. Dentro do VirtualBox eu teria que fazer o quê? Eu vou criar, por exemplo, uma máquina Linux, ou seja, eu teria que instalar um sistema Linux, e dentro desse sistema Linux eu teria que instalar o Nginx. Só que para o Nginx funcionar, talvez a gente precisasse de algumas bibliotecas específicas. Então também vou ter que ter essas bibliotecas aqui. Se eu quiser criar outra máquina para o PHP, eu teria que vir aqui e instalar outra distribuição Linux, instalar a biblioteca necessária e instalar o PHP. Se eu quiser instalar o MySQL,
tá aqui o sistema operacional do MySQL, os binários, né, as bibliotecas necessárias e o MySQL. Aí você fala, pô, Paulo, mas não dá para instalar tudo isso numa máquina só? Dá. Eu poderia também vir aqui, ter só um sisteminha desse e ter o Nginx, o PHP e o MySQL na mesma máquina. Mas qual é o problema de fazer isso? Para ambiente de desenvolvimento, nenhum. Você fica ali de boa, tal. Mas para um ambiente real, né, um ambiente de produção, o que acontece? Pensa, por exemplo, que você está lá e você tem uma página PHP que consulta o banco de dados e você tem uma outra página PHP que não consulta o banco de dados. Se o banco de dados travar, né, o sistema operacional travar aqui, eu consigo continuar utilizando a página que não usa o banco de dados. Só que aqui consulta o banco de dados eu vou encontrar um erro. Ou seja, a minha aplicação continua funcionando mesmo sem o banco de dados. Né? Não vai funcionar 100%, mas ainda continua funcionando. Mas se tivesse tudo no mesmo ambiente e o sistema operacional crashou aqui, caiu o sistema todo. Então é interessante, óbvio que isso tem um custo, né? Mas é interessante que a gente tenha as diferentes aplicações em diferentes servidores, né? Em diferentes máquinas. Só que qual é o problema que vocês veem nessa abordagem aqui? A gente está evoluindo aqui no conhecimento, né? Não é nada diferente do que a gente viu nos últimos dias. Eu quero saber o seguinte. Vocês estão hoje entrando numa empresa, o cara está fazendo uma entrevista com vocês para ver se vocês vão conseguir estágio ou não, vão conseguir um emprego como júnior ou não. O cara mostra essa imagem para você, faz essa explicação e pergunta para você: qual é o problema que vocês veem em eu fazer isso aqui? Ninguém quer um emprego, não, ninguém quer o estágio, não. Esperar mais uns 30 segundinhos, ver se alguém comenta alguma coisa aí. Então vamos lá. O maior problema é o seguinte: para eu iniciar essa máquina virtual, lembra que a gente instalou a máquina virtual lá com o Júlio? O processo de boot dessa máquina é rápido? Vocês lembram se é rápido? Tipo, clicou, abriu? Não, né? Pensa o seguinte: se eu precisar iniciar o Nginx, eu teria que ligar o meu computador, esperar dar o boot no meu host, abrir o VirtualBox, esperar dar o boot no sistema Linux aqui e iniciar o Nginx. Então todo esse processo aqui é lento. E aqui eu teria que abrir outra máquina. Aqui eu teria que abrir outra máquina, startar o serviço, ou seja, é lento, certo? Uma outra coisa é o alto custo de CPU. E quando eu falo custo de CPU, eu não estou falando nem de dinheiro por enquanto. Estou dizendo o seguinte: se eu tenho aqui 4 sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo na minha máquina, eu tenho isso aqui. Ó. Se eu vim aqui agora e tentar, deixa eu ver aqui. Ó, nesse exato momento aqui, ó, eu estou utilizando 23% do meu CPU. Sendo que, como eu mostrei para vocês ontem, eu tenho 12 núcleos de processamento. Então, assim, e eu só estou com um sistema rodando, né? Obviamente que eu estou gravando a tela e tal, mas estou com um sistema rodando. Imagine ter que rodar 4 sistemas ao mesmo tempo, fora os softwares, fora o próprio VirtualBox, que também consome recurso. Então eu tenho esse custo de CPU. Consequentemente, a gente sabe que qualquer coisa que a gente abre no computador consome memória RAM. Eu tenho que ter bastante memória RAM também. Porque eu aloco uma quantidade de memória RAM para esse cara, aloco uma quantidade de memória RAM para esse cara, aloco para esse cara, ou seja, isso se torna muito pesado. Né? Esse processo aqui se torna pesado. Apesar de funcionar, ele requer um computador melhor. Vou fazer uma pergunta absurdamente fácil, eu quero que você responda em um segundinho. Um Celeron com 4 GB de RAM roda essa configuração aqui? Vou lá na Casa Bahia agora comprar um computador. Um Celeron lá. Vai rodar isso aqui? Não vai, né? Outra coisa é o seguinte. A gente viu que o Ubuntu lá tinha 5 GB e pouquinho, né? Então eu teria 5 GB para esse carinha aqui, mais 5 GB para esse carinha aqui, mais 5 GB para esse carinha aqui, mais 5 GB para esse carinha aqui, mais, sei lá, 700 MB para esse carinha aqui, e assim sucessivamente.
Ou seja, para montar isso aqui, também eu tenho um alto custo de quê? De storage. Meu armazenamento também vai para o saco. Então, pensando nisso, o pessoal criou uma solução que é muito parecida com virtualização, mas não necessariamente é uma virtualização. O que acontece? Eu tenho o Docker. O Docker ele tem a capacidade de compartilhar recursos entre algo que parece ser uma máquina virtual, mas não é. É o que a gente chama de container. Então, qual é a ideia do Docker aqui? Fala, cara, na imagem anterior, eu tenho vários sistemas operacionais inteiros, né? Esse cara aqui, ele tem um kernel, esse cara aqui tem interfaces de rede, esse cara aqui tem tabela de alocação de disco, tem uma série de coisas nesse cara aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou instalar o Docker vai rodar em cima do Linux, por exemplo, né? E se eu quiser abrir um container aqui, ele vai instalar nesse meio do caminho aqui, não necessariamente o Linux. Ele vai instalar somente as bibliotecas que o Linux host precisaria para executar esse cara aqui. Então ele cria uma camadinha aqui, a intermediária. Essa camadinha começa a utilizar coisas do próprio sistema host, ao invés de ter seu próprio sistema. Ele até tem um sistema embarcado, mas é um sistema incompleto, porque o kernel está utilizando daqui e essas bibliotecas ele vai instalando somente conforme necessário. E se já tiver uma outra biblioteca que ele possa utilizar, ele vai fazer uso dessa biblioteca. Então esse processo aqui é absurdamente mais leve, porque é como se, não necessariamente é isso, mas é como se todos esses softwares estivessem instalados diretamente no host. A gente, óbvio, tem uma camada aqui intermediária, né? Assim como a gente também tinha aqui, só que essa camada daqui é absurdamente mais pesada do que essa camada aqui. Então, quais são as vantagens dessa abordagem aqui? Eu consigo compartilhar os recursos do meu host com os containers. Eu tenho um boot mais rápido. Por que eu tenho um boot mais rápido? Eu liguei a máquina aqui, iniciei o sistema operacional, iniciei o Docker e só preciso levantar os containers, que é muito mais rápido do que levantar um Linux inteiro, né? Consequentemente, como eu não tenho um Linux inteiro aqui, eu não tenho um Linux inteiro aqui e não tenho um Linux inteiro aqui, eu consumo muito menos CPU, eu consumo muito menos memória RAM e consumo muito menos SSD. Fora isso, eu posso reaproveitar as imagens, ou seja, para poder isso aqui funcionar, a gente vai ver mais para frente, a gente tem um conceito que é o conceito de imagem. O que seria essa imagem? É como se fosse um arquivo ISO. Ou seja, quando você chega lá na sua VM e você instala o Linux, instala o PHP, instala o MySQL e tal, e você diz, cara, eu vou pegar isso aqui e compartilhar para alguém, você está mais ou menos fazendo isso. Você está pegando uma imagem de disco e compartilhando para alguma outra pessoa, né? Aqui a gente vai ter o mesmo conceito, mas não necessariamente a gente vai compartilhar a imagem com outra pessoa, né? Assim, não é o arquivo da imagem. A gente vai passar um arquivo que representa a imagem e a pessoa vai conseguir remontar essa imagem na máquina dele muito, como se diz, de uma maneira muito performática, né? A gente até consegue compartilhar a imagem, né? Mas a gente pode compartilhar só os arquivos se a gente quiser. E, consequentemente, a gente tem uma facilidade de replicação. Por quê? Porque agora eu não preciso mais te passar um arquivo de 15 GB, de 10 GB. Eu te passo um arquivinho textual que tem, sei lá, 5 KB. E com esse arquivo você consegue montar a máquina. Mas vamos lá. Tem até outra coisa aqui, né? Tem a facilidade de iniciar e parar, né? Porque esse cara aqui, ó, eu consigo parar a execução de um cara desse e iniciar um cara desse aqui muito rapidamente. Por isso que isso aqui é bom para ambientes de nuvem. A gente vai entender um pouquinho mais para frente disso aqui. Então, para que tudo isso funcione, a gente precisa de um cara que a gente chama de Docker Engine. O que seria o Docker Engine? É o motor que faz o Docker funcionar. Basicamente, a gente precisa ter um software que vai conseguir ler essas imagens, atualizar essas imagens, pegar essa imagem e transformar num container executável. Então, tudo isso aqui é o Docker que faz. E esse cara é basicamente dividido em 3 partes. Ele tem o daemon, que é o cara que gerencia os containers, as imagens, a rede, os volumes, né? Ele tem embutido nele uma API REST. Eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é uma API. Coloca aí no chat quem é que sabe, quem que não sabe o que é uma API, só para eu saber.
Mas basicamente é o seguinte: a gente tem uma interface que a gente pode criar um software se a gente quiser, e através desse software eu consigo gerenciar o Docker. E, inclusive, foram criados softwares para poder, por meio dessa interface aqui, poder se comunicar com o Docker. A gente vai ver esse cara aqui daqui a pouquinho. E a gente também tem o CLI, né? Ou seja, a gente tem um Command Line Interface, uma interface que a gente pode, por meio de um terminalzinho, gerenciar também o Docker, né? E aí vamos lá, dentro do Docker a gente tem um conceito de imagens. Ou seja, pensa numa imagem, como eu falei, né? Tipo um ISO. A imagem representa como aquele container vai ser, mas a imagem não é o container. É a mesma coisa de um jogo, por exemplo. Você vai na. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? E você comprava, antigamente, um DVD com o jogo. Você pegava o jogo estava ali dentro, você joga no seu. No seu console, né? E o seu console lê aqueles arquivos e carrega na tela. Então ele está lendo os arquivos do jogo ali, da imagem, né? Mas ele está executando em tempo real ali para você. Então o CD em si, o DVD em si, ele é um objeto inanimado, né? Ele tem os arquivos, só que é tudo estático. O videogame é que vai conseguir ler aqueles arquivos e converter em alguma coisa executável. A mesma coisa aqui é a imagem do Docker. A gente vai definir tudo que ela tem, né? Vai fazer um molde do que a gente precisa. E o Docker Engine vai conseguir converter aquilo dali num container executável, né? Ou seja, entre aspas, muitas aspas mesmo, porque não é a mesma coisa, é como se fosse uma máquina virtual, beleza? E aí a gente tem um outro carinha que a gente chama de Dockerfile. Esse Dockerfile é um arquivo que a gente pode instruir o Docker Engine como é que a gente quer a nossa imagem, como é que a gente quer o nosso container, né? A gente vai ver algumas coisas antes de chegar no Dockerfile, mas eu trouxe esse cara aqui nesse momento pelo seguinte. O Docker, né? Uma imagem do Docker é imutável. Como assim imutável? Você monta uma imagem, ela não vai mudar nunca. Se você falar, minha imagem tem isso, isso e isso, ela só vai ter aquilo. Aí você fala, pô, Paulo, mas se eu quiser instalar alguma coisa nela, aí você vai criar uma camada adicional naquela imagem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Quando eu chego e boto no Dockerfile, por exemplo, cara, from Ubuntu 20.04. Eu estou dizendo o seguinte, Docker, eu quero que você, a partir do Ubuntu, uma camadinha, uma camada aqui, né, no meu container, que tenha o Ubuntu. Ele vai lá e cria essa camada. Aí eu digo o seguinte, ó, lembra que o Júlio rodou o apt-get update e o apt-get upgrade no curso? O que a gente estava fazendo ali? Atualizando o repositório e atualizando as dependências, né? Então, quando a gente faz isso aqui, o Docker cria uma nova camada. Então, essa imagem aqui continua sem atualização. Só que o conjunto disso aqui está atualizado, porque eu tenho uma camada que tem imagem sem atualização e outra camada que já tem as atualizações. Tudo dentro do mesmo container, né? Depois eu vou dizer, cara, roda para mim um apt-get install Python 3. Então ele vai lá e vai criar uma nova camada com Python 3, né? E aí eu posso, por exemplo, pegar um arquivo de minha máquina e mandar ele copiar esse arquivo da minha máquina para dentro do container. A gente vai fazer tudo isso aqui, podem ficar tranquilo. Só que ele vai criar uma nova camada e ele vai fazendo isso com cada instrução que você vai passando ali para ele. Então as imagens elas são interessantes por causa disso. Como esse Ubuntu aqui, por exemplo, ele é imutável, né? Se eu precisar rodar um outro container que também seja a partir do Ubuntu, ele vai reaproveitar o que eu já tenho aqui. Então ele não vai baixar de novo. Ele vai simplesmente aproveitar esse mesmo Ubuntu para poder montar outro container. Por quê? Você concorda comigo que se eu tivesse feito o update e o upgrade dentro desse Ubuntu, o próximo eu não poderia utilizar isso aqui? Porque poderia ter alguma coisa aqui que eu não queria? Aprendi. É exatamente isso. Ele vai criando uma camada. Assim, não é uma camada literalmente algo palpável. Ele vai simplesmente dizendo o seguinte, cara. Isso aqui, quando eu digo camada, é porque isso aqui é completamente independente disso aqui. Isso aqui, quando a gente faz diretamente no sistema operacional, isso aqui modifica os arquivos daqui. Só que no container, isso aqui não modifica os arquivos disso aqui. Ele cria uma camada, onde nessa camada esses arquivos estão atualizados, mas aqui embaixo não está. Então ele consegue reaproveitar isso. Óbvio, isso aqui é uma questão mais conceitual. Na prática, no dia a dia, a gente não mexe nessas coisas. O Docker faz isso pra gente. Eu só estou mostrando para que vocês entendam que o porquê
que a gente pode reaproveitar essas camadas, né? A gente pode reaproveitar essas imagens, porque a imagem é imutável, tá? Mas vamos lá. O que são esses containers, né? O container são instâncias executáveis de uma imagem, como eu estava explicando para vocês, né? Tem a imagem, né, que é algo que descreve como aquela coisa vai ser, e o container é a execução daquela imagem, né? Aquela imagem vai se tornar um programa, entre aspas, executável, e a gente consegue reaproveitar isso para poder fazer essa utilização ali com outros softwares, né? Então, diferente das máquinas virtuais, os containers compartilham o kernel do sistema operacional host, que foi o que eu estava explicando para vocês, né? No caso por exemplo, na instalação que a gente fez ali no curso de Linux, o VirtualBox teve que baixar uma imagem inteira do Ubuntu e o kernel, assim, né, nessa imagem já veio o kernel, né? Então aquela instalação do Linux ali, do Ubuntu, tinha um kernel, mesmo que o host também tivesse um. No caso do Windows, ele tem um kernel diferente, mas mesmo que você tivesse o Ubuntu 20.04 como host e o Ubuntu 20.04 como guest dentro da máquina virtual, né? Ainda assim, cada um teria o seu kernel separado. Mesmo que seja o mesmo kernel, mas ele vai ser independente um do outro. No caso do container, ele reaproveita esse kernel justamente para ficar mais leve a coisa, ficar mais esperto, vamos dizer assim, né? A gente também pode trabalhar com redes. Assim como a gente fez a rede lá no Linux, né, a gente também pode fazer redes dentro do Docker. E isso é legal por quê? Porque, por padrão, um container ele é isolado. Eu sei que essa parte, esse comecinho aqui é muito teórico, né? Acaba sendo chato, talvez vocês ainda não estão entendendo o que é essa coisa. Mas aguarda só mais uns minutinhos aqui, a gente já vai botar a mão na massa e vai conseguir ver na prática e vocês vão começar a entender tudo que eu estou falando aqui, né? Então, assim, a gente consegue criar redes no Docker para quê? Como eu comentei, um container ele é isolado. Então ele não consegue enxergar o outro container. Então se eu rodar um container, por exemplo, com PHP e um outro container com MySQL, o container do PHP não ia conseguir enxergar o MySQL e vice-versa. Só que isso a gente sabe que não é nem um pouco útil para a gente. Tem casos que sim. Mas boa parte dos casos a gente não vai querer fazer isso. A gente quer que o PHP consiga enxergar o MySQL para que ele possa enviar dados para lá, coletar dados de lá, executar consultas mais avançadas. A gente quer fazer tudo isso. Então a gente precisa criar uma rede. E essa rede aqui pode utilizar alguns padrões, né? A gente tem aqui, se a gente não informar como é que é o padrão dessa rede, ele vai criar uma rede do tipo bridge, mas ele pode criar uma rede do tipo host. Está aqui todas as definições. Né? Uma bridge, por exemplo, os containers conectados a uma rede bridge podem se comunicar entre si, mas precisam de configuração adicional para serem acessados de fora do host. Ou seja, se alguém quiser de outro ponto acessar esse cara, não vai conseguir. Todo mundo que estiver na mesma rede vai conseguir se enxergar, mas quem estiver de fora não vai conseguir. A rede do tipo host, né, o container compartilha a interface de rede do host sem isolamento. Isso é ideal para casos em que você precisa de desempenho máximo. Ou seja, você não vai criar uma rede virtual. É como o próprio Júlio fez ali, né? Você vai pegar a rede literalmente ali, é como se fosse direto, né? Como se ele tivesse literalmente cabeado ali. A gente tem aqui None, né? O container ficará completamente isolado e não pode se comunicar nem com outros containers, nem com host, né? Ah, Paulo, por que isso aqui é útil? Tem situações que sim. Para a maioria dos casos não, mas tem situação que sim, a gente não quer, né? A gente tem o overlay, tem o custom, tem vários tipos de rede, né? A gente vai ver isso aqui, né? Não necessariamente todos, que a gente precisa de todas, mas pelo menos ali a gente vai ver como é que funciona a rede, né? Então vamos lá. A gente tem alguns comandos básicos para poder utilizar o Docker. Então agora começa a brincadeira, né? Vamos voltar aqui. Eu vou abrir aqui o terminal. E no meu caso, eu tenho o WSL. Se você vier aqui, por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui, por exemplo, o Ubuntu 18.04, eu tenho o Ubuntu 24.04, eu tenho o Ubuntu 22.04. Tudo isso está sendo instalado diretamente no meu host por meio do WSL. Ou seja, eu não preciso necessariamente do VirtualBox para ter o Linux aqui dentro. Só que é um Linux sem interface gráfica, né? Eu tenho esse Ubuntu aqui. Perceba que eles podem coexistir. Eu posso instalar mais de um Ubuntu aqui. Poder botar um SUSE aqui, poder colocar um Fedora, não tem problema. Eles podem coexistir. Só que ele não tem interface gráfica, né? Cada um ali tem somente a linha de comando. Nesse caso aqui, eu vou pegar minha própria máquina. Aqui eu não estou em nenhum Linux, estou no próprio Windows, né? Eu só estou utilizando aqui o shell do Git, né? O Git Bash, para poder acessar. Mas poderia ser diretamente no PowerShell, não tem problema nenhum. Então, basicamente é o seguinte. A gente precisa de um software que é o Docker Engine, como a gente viu ali. Só que a gente tem hoje em dia esse cara aqui, que é o Docker Desktop.
Esse cara aqui é uma interface gráfica que facilita a utilização do Docker. Eu estou trazendo esse cara aqui só para vocês saberem que ele existe, né? Mas a gente não vai mexer nele. A ideia é que a gente mexa no Docker por linha de comando. Por quê? Porque se a ideia é poder utilizar o Docker para facilitar um deploy, por exemplo, em produção, em outro computador, o Docker Desktop não me facilitaria, não me ajudaria nesse passo, né? Então, a gente precisa saber como utilizar ele por linha de comando. Felizmente, são comandos bem simples. Como, por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, você tem o comando docker version. Então, se você vier aqui, por exemplo, e dizer, ó, docker version, ele mostra pra gente qual é a versão do Docker que está instalado. Perceba que esse comando version, ele é do Docker e não do sistema operacional. Se eu quisesse o comando do próprio sistema operacional, eu faria o quê? Docker ---- version. E ele mostra pra gente aqui qual é a versão do Docker. Mas ele mostra de uma maneira reduzida. Já no comando version, sem o ---- ele mostra diversas coisas do nosso sistema aqui. E isso pode ser útil para alguma depuração, alguma coisa que a gente queira fazer. Beleza? Como eu comentei com vocês, a gente tem um conceito de imagens, né? A gente tem o conceito também de containers. Perceba que eu não tenho nenhum container aqui, ó. Tá tudo vazio, né? E se eu vim aqui em imagens, também não tenho imagem nenhuma aqui, né? Se eu clicar aqui em Search Images, eu tenho a possibilidade de procurar uma determinada imagem aqui. Por exemplo, tem a imagem do PostGrid, do Nginx e tal. Eu posso fazer o download de uma imagem por aqui e posso gerenciar containers por aqui. Mas como eu comentei, a gente não vai fazer por aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dar um docker ps. Lembra que no curso de Linux, o Júlio falou sobre esse comandinho aqui ps? Ele mostra os processos que estão em execução no Docker. E nesse caso, não tem nenhum processo em execução, ou seja, não tem nenhum container sendo executado no momento. Eu também posso rodar o Docker Images, que ele mostra também todas as imagens que eu tenho na minha máquina. E nesse caso, eu não tenho imagem nenhuma. Então, vamos instalar nossa primeira imagem aqui, nosso primeiro container, para a gente ver como é que isso funciona. Então, se a gente vier aqui, ó, a gente tem aqui esse Hello World. Uma coisa legal é o seguinte: não tentem memorizar todos esses comandos. Apenas saibam o que ele faz. Por quê? Você pode tranquilamente criar um arquivinho lá no Notion, em algum lugar, e ir anotando essas coisas. Um erro muito comum que iniciante em programação comete, ou melhor, dois erros. Um é se impressionar achando que youtuber sabe tudo. Porque você chega lá no YouTube e tá o cara programando em 10 linguagens diferentes, mesmo de coisa. Velho, ele simplesmente preparou um material para aquilo dali. Isso não quer dizer que ele não saiba, mas ele não tem tudo aquilo na cabeça dele. Então, se você ficar pensando que todo mundo tem isso tudo na cabeça, você vai começar a se sentir inferior porque você não tem tudo isso na cabeça. Você não precisa decorar tudo isso. Você precisa saber o que cada coisa faz. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Esse cara aqui, ó, Docker Run Hello World. Então, eu vou vir aqui, Docker Run Hello World. O que é que isso aqui faz? Eu estou chamando o utilitário do Docker e estou mandando ele executar uma imagem chamada Hello World. Então eu vou vir aqui e vou executar. Perceba que ele está dizendo que ele não foi capaz de encontrar a imagem Hello World Latest localmente. Ou seja, o que é que esse latest aqui, né? Ele está dizendo que isso aqui está procurando a última versão desse cara aqui, do Hello World. Então ele não conseguiu encontrar na nossa máquina. Por que não tem? Porque a gente não tem nenhuma imagem. Como eu botei ali, a gente não tem nenhuma imagem, não tem nenhum container, não tem nada. Então ele foi lá e baixou, né, da internet, ó, baixou aqui, e fez o quê? Executou. Quando ele executou, isso aqui que o container faz. Ele simplesmente dá um hello from Docker pra gente. Ele imprimiu aqui, ó. Essa mensagem mostra que sua instalação aparentemente está funcionando corretamente e tal. E está mostrando as coisas aqui pra gente. Perceba que não tem nada demais aqui, né? Ele simplesmente, esse container, simplesmente imprime essa mensagem pra gente aqui. Se você está acompanhando aí e você conseguiu ter esse mesmo resultado, funcionou. Mas olha que interessante agora. Eu vou limpar aqui Clear. E vou simplesmente rodar aqui um Docker PS. Perceba que não tem nenhum container em execução. Só que eu vou vir aqui agora, eu vou digitar Docker Images. E perceba que agora tem alguma coisa aqui, ó. Ele baixou pra gente, ó, uma imagem chamada Hello World.
Foi a última versão disponível, né? O latest. Essa imagem tem uma tag, né, um ID, tá aqui o ID dela. Esse ID é bem maior do que isso, mas ele abrevia aqui para exibir pra gente. E ela foi criada há 47 horas atrás. Aí eu falei, como assim 47 horas se a gente acabou de instalar ela? Aqui foi a hora que a imagem foi criada, não a hora que a gente baixou. Beleza? E aqui tá o tamanho dela. Essa imagem tem 10 KB, certo? Aí você fala, pô, Paulo, beleza, entendi. Mas qual a utilidade disso? Nenhuma. É só pra ver se tá funcionando. Beleza? Aí você fala, show de bola. Se eu der o docker ps novamente, a gente não tem nada. Mas eu posso dar um docker ps-a. Quando eu faço isso, ele mostra também, ele vai mostrar os containers que estão em execução, mas ele mostra também os containers que já executaram em algum momento. Então, nesse momento aqui, ele disse aqui pra gente aqui, ó. A imagem Hello World criou um container com esse ID, né? Dentro do container tem um /hello, que foi o comando que foi executado. E ele foi criado, aqui já é o container, já não é mais a imagem, né? Esse container foi criado há 2 minutos atrás e o status dele é exited, ou seja, ele saiu, ele executou e saiu, beleza? Não tem nenhuma porta aqui, né? E o nome desse container é esse Inspiring Jones. Ah, Paulo, que diabo é isso aqui? O Docker gera nomes aleatórios e dá para os containers. Se a gente não quiser, a gente mesmo dá um nome, ele vai gerar um nome aleatório para o container. Aí você fala, pô, beleza. Mas eu queria ver alguma coisa que fosse mais palpável, algo que eu pudesse realmente utilizar. Então vou fazer o seguinte, ó. A gente já viu aqui o comando docker version. A gente viu aqui o comando docker images, docker ps -a, e a gente viu como instalar essa máquina, né? A gente vai vir aqui agora e vai rodar isso aqui, ó. Docker run Ubuntu. Aí eu vou vir aqui, vou limpar a tela e vou dizer, Docker, roda para mim o Ubuntu. Perceba que quando eu fizer isso aqui, ele vai dizer também que não tem, que ele foi incapaz de buscar a imagem Ubuntu localmente. Por quê? Porque a gente não tem essa imagem. Então, ó, ele está baixando a internet também aqui o download. Perceba que aqui já é um pouquinho mais demorado, que é uma imagem maior, né? E isso aqui, vamos fazer novamente o docker ps, não tem nada executando. Vou dar novamente o docker images e ele tem aqui agora, ó, o Hello World, e eu tenho o Ubuntu. E esse Ubuntu foi criado há 2 meses atrás. E ele tem 78 megabytes. Enquanto de cá tem 10 KB, de cá tem 78 megabytes. Aí você fala, pô, Paulo, beleza, show de bola, executou aqui, né? Ou melhor, baixou. Mas ele executou, vamos lá, docker ps-a. E o Ubuntu, ó, ele executou esse comando /bin/bash. Ele foi criado há 33 segundos atrás. Ele também está com o exited. E ele foi morto, né? Parou de executar há 31 segundos atrás. Aí você fala, pô, beleza, Paulo, mas isso é uma bosta. Por quê? Fez o quê aí? Não fez nada. Eu não posso interagir com isso. Eu vou só fazer isso aí, eu tô perdendo meu tempo aqui. E o ponto é o seguinte, não é só isso, óbvio, né? Então, como você tinha lá no slide, ó, eu tenho aqui esse comando aqui, -it, e tenho esse bin bash. O que é que isso faz, né? Deixa eu limpar aqui. Eu posso vir aqui agora, rodar um docker run, mandar de novo rodar Ubuntu. Só que eu vou dizer que antes de rodar Ubuntu, eu vou dizer, cara, roda o Ubuntu de forma iterativa. Iterativa. E quando você rodar de forma iterativa, execute o comando /bin/bash. Ou seja, carregue o shell de execução, né, o bash do Ubuntu. Então quando eu faço isso aqui, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele tá com um probleminha aqui no Docker. Ah, tá. Ele deu problema aqui, deixa eu ver. Tentou executar e por algum motivo ele quebrou. Deixa eu tentar matar aqui e fazer de novo, pra gente ver. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Pronto. O que acontece? Esse /bin/bash ele pode mudar de acordo com a imagem que você está utilizando. E só para ficar mais claro para vocês aqui, ó, vou abrir outro shell aqui, né, separado, e vou rodar o seguinte, docker ps, e perceba que agora ele está executando com o comando bash. Então, naturalmente, se eu fizer aqui docker ps-a, perceba que por padrão o Ubuntu ele já roda o /bin/bash.
Então, por isso que ele estava dando um conflito ali. Quando eu botei o barra bin barra bash, ele estava conflitando. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu voltar lá no outro terminal, fechar aqui. E perceba que agora ele tá até um pouquinho diferente, ó. Ele tá com isso aqui. Isso aqui significa que eu tô rodando agora dentro do Ubuntu e não dentro do meu Windows. Ou seja, se eu vier aqui, ó, e der um docker ps novamente, perceba que agora, ó, o status dele, up. Ele está em execução. Se eu vier aqui na interface gráfica do Docker, perceba que aqui em containers, esse cara aqui tá verdinho, ele tá em execução, tá running, ele tá rodando. Então, show de bola, eu tenho o Ubuntu rodando. Então, se eu vier aqui agora, eu posso vir aqui digitar um pwd, ele tá dizendo que tá no diretório root do Ubuntu, né? E se eu fizer aqui por exemplo, ls, ele mostra todos os diretórios do Ubuntu, só que é o Ubuntu que está dentro do container. Aí você fala, pô, Paulo, o que eu posso fazer com esse cara aí? Várias coisas. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e rodar um apt update e apt upgrade -y. Então perceba que eu estou atualizando os repositórios, eu estou atualizando as dependências do Ubuntu que está dentro do container, sem afetar nada da minha máquina principal. Então se eu vim aqui agora, tem até um programinha bem legal. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Deixa eu ver se eu coloquei no slide ele. Acho que eu não coloquei. Tinha um carinha antigamente chamado. Como é o nome desse cara? Lembra. Deixa eu ver aqui. Você lembra, Júlio, o nome era um programa que mostrava a versão do Ubuntu de maneira gráfica. Ou melhor, era dentro do terminal, mas isso, Neofet. Tem um socket Neofet alternativas. Esse cara morreu, né? O projeto Neofet morreu, mas ele tem uma alternativa bem legal, que é esse HiFet aqui, ó. HiFet. Então o que a gente vai fazer? Vamos tentar instalar o HiFet dentro do Ubuntu aqui. Como eu já atualizei as dependências, eu vou dizer o seguinte: sudo apt install HiFet. Acho que é esse aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. Isso. Ah, tá. No caso do Docker aqui, eu não preciso do sudo porque eu já estou como root aqui. Eu percebo que o usuário já é o root aqui. Então não preciso do sudo. Então vou botar simplesmente apt install HiFet e ele está instalando aqui pra gente. Ele perguntou se eu quero continuar, como o Júlio comentou com vocês, né? Sempre que tiver aqui maiúsculo, você não precisa digitar o Y, só dá o Enter, ele vai. E perceba que eu estou instalando um software dentro do Ubuntu que está dentro do Docker. Sem precisar da máquina virtual, né? Sem precisar do VirtualBox. E o mais legal é o quê? Se a gente vier aqui, ó, Docker Images, eu tenho 78 megabytes. Ou seja, por menor que seja o Lubuntu, né? Júlio, dá uma olhada aí, por favor, qual é o tamanho do Lubuntu que você baixou, só pra gente fazer um comparativo. O Lubuntu tem 3.4 GB. Esse cara aqui só tem 78 MB. Então isso aqui para um servidor onde a gente precisa pagar por espaço. Lembra que eu mostrei para vocês o... Cadê aqui? DigitalOcean. Esse cara aqui, ó. Vamos lá em produtos, droplets, get started. Não, aqui não. Lá embaixo, eu acho. Aqui. Vou pegar aqui o básico. Ó, você tem 10 GB de SSD. Nesses 10 GB você vai colocar a sua aplicação aqui dentro. Então, de 10 GB, vamos fazer uma analogia com o nosso celular. Você como o celular hoje, por exemplo, tem 128 GB. Só que só o Android, só o iOS já consome uma boa parte disso. Então você não tem 128 GB. Você tem 128 GB menos o tamanho do sistema operacional. A mesma coisa é aqui. Eu estou te dando 10 GB, só que menos o tamanho do sistema operacional. Então se eu coloco aqui um Ubuntu daquele completão cheão, ele vai ocupar metade disso aqui só para botar o sistema operacional. Não faz sentido pra gente.
Então eles vão pegar uma imagem o menor possível para colocar aqui dentro, para sobrar o máximo de espaço para vocês. Né? Então vamos voltar aqui. E aí ele está perguntando para mim o seguinte, ó. Esse NeoFet, ele tem algumas configurações, né? Ou esse HiFet, ele é um pouquinho diferente do NeoFet. Ele pede um bocado de coisa aqui. Eu vou dizer, por exemplo, que eu estou aqui na América, vou botar aqui área 2. Ele pergunta qual lugar que eu estou aqui. Eu vou colocar aqui... Tem Bahia aqui, deixa eu ver aqui. 22 Bahia. Acho que ele pergunta alguma coisa também envolvendo diversidade, alguma coisa, tem umas paradas assim que eles vão perguntando. Deixa eu ver aqui. Hi. Fetch. Aqui ele pergunta qual tipo de display, né, tal. Eu vou deixar aqui RGB mesmo. Se eu estou tirando Dark Mode, eu vou deixar aqui o Dark mesmo. Aí ele pergunta com a questão aqui da bandeira, assim, para questão de diversidade, tal, vou deixar o padrão mesmo. Aí ele pergunta aqui como é que eu quero utilizar o nível de intensidade de cor, vou deixar padrão mesmo. Ele pergunta como é que eu quero utilizar a distribuição, vou deixar horizontal mesmo. E vou salvar a configuração. E basicamente ele faz isso aqui, ó. Vou limpar de novo e botar aqui, ó, High Fetch. Então ele consegue mostrar para mim aqui, por exemplo, qual é o sistema operacional que eu estou utilizando. Nesse caso aqui, o Ubuntu 24.04 LTS. Rodando dentro do Windows tal. Aí você fala, oxe, como é que ele sabe disso? Por quê? Porque o kernel, lembra do kernel? Por mais que isso aqui seja Ubuntu, ele está utilizando o kernel do meu Ubuntu. Ou seja, desse Ubuntu aqui, ó. Cadê? O 24.04, esse aqui. Ou seja, pegou a última versão, a versão mais recente que eu tinha ali, isso o Docker, né? Por isso que eu pedi para vocês, quando forem instalar o Docker Desktop, configurar também o WSL, porque ele vai precisar disso. Então, nesse momento, o Docker está utilizando o WSL, está pegando o kernel do WSL. Está até mostrando aqui, ó, o kernel de quem é aqui, é da Microsoft, tá vendo? WSL2. Então, está pegando esse kernel aqui e compartilhando com o container. Por isso que a gente consegue ter uma imagem tão pequena. Então, aqui ele está uptime, ou seja, está ligado há quanto tempo? Você fala, pô, meu container não está ligado há tanto tempo assim, mas minha máquina tá. Então, tá 11 horas ligado aqui e tal. Meu processador qual é, né? Qual é a GPU. No caso do GPU aqui, ele não está pegando minha placa de vídeo, ele está pegando aqui um genérico da Microsoft. E aqui a quantidade de memória que está disponível aqui da máquina. Então perceba que é literalmente um sistema usável, vamos dizer assim, mas é um sistema que é extremamente enxuto. E por ser um sistema extremamente enxuto, ele não tem uma série de coisas. Por exemplo, a gente quiser aqui, eu vou dar um nano index.html, por exemplo. Ele não tem o nano. Perceba que o Lubuntu que o Júlio instalou já veio com o VI e já veio com o nano. Esse aqui não vem. Porque a ideia é o seguinte: para que você quer esse container? Ah, para subir uma aplicação. Então você não precisa desses negócios. Você vai codificar em outro lugar e pegar os arquivos e mandar para aqui para dentro. Você não precisa ter todos esses programas para deixar a coisa mais pesada. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Na verdade, Renan, Renan perguntou aqui, ó, quando subir a máquina virtual, vai com Linux. E o Docker usa esse Linux. Na verdade, não. O que acontece é o seguinte: o Docker ele foi feito para rodar no Linux. E ponto. Ah, Paulo, mas eu rodo no macOS aqui. Velho, foi feito para rodar no Linux. Só que o pessoal fez algumas adaptações para poder rodar em outros lugares. Então ele roda no macOS, roda, mas até onde eu sei ele usa a camada de emulação. Ele roda no Windows, roda, mas ele precisa do WSL2. Por quê? Porque o kernel que está utilizando é o kernel do Linux que está aqui dentro. Então, na época que ele usava diretamente no Windows, era muito pesado, porque ficava uma camada de emulação muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, assim, era impraticável usar o Docker no Windows. Hoje em dia, com o WSL, você usa de boa. Então, não. Ele não precisa do VirtualBox. Tanto que meu VirtualBox nem está aberto aqui. Ele não precisa da máquina virtual. Por isso que eu estou sempre dizendo, entre aspas, que ele é uma máquina. Ele é como se fosse uma máquina virtual. Ele não é uma máquina virtual. Beleza? Então, show de bola. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu quiser, eu tenho essa máquina rodando, certo? Tá, vamos de novo aqui, ó. Clear. Docker. PS. -A, por exemplo. Vou ter dar um zoom out aqui. Então, olha que interessante. Ele está aqui com todos os meus que já rodaram, né? Exit, tá vendo? E tem esse aqui, ó, que tá como up, certo?
Então, esse cara aqui ainda está em execução. Como é que eu faria, por exemplo, para acessar ele? Porque aqui eu estou executando dentro dele. Eu vou sair aqui, exit, por exemplo, e vou rodar aqui de novo. Perceba que agora tudo saiu, certo? Como é que eu faço para iniciar ele? Eu posso simplesmente rodar esse comando aqui com start. Ou seja, ao invés de rodar o run, porque toda vez que eu rodo o run, ele vai executar um novo container. Então perceba que eu para aqui, vamos aqui, tudo isso aqui são containers que ele vai criando. Ah, Paulo, esses containers são absolutamente pesados? Não, não são pesados porque o maior peso é da imagem. Né? A imagem que é um pouquinho mais pesada aqui. Mas os containers vai depender também do que você instalar nele, né? Mas geralmente os containers não são muito pesados. Óbvio que depende de uma série de fatores. Né? Mas toda vez que eu rodar o run, ele vai criar um novo container. E aí as configurações que a gente fez lá, a gente vai perder. Então a gente vai rodar aqui o start para reaproveitar um container que já foi executado ali. Então vamos lá. Vou aqui de novo. Vou limpar aqui. Docker ps-a. E vou dizer que eu quero executar esse cara aqui. Ó, essa versão aqui. Então eu posso executar ele tanto pelo nome dele, quanto pelo ID dele. Então eu vou pegar esse ID aqui e vou dizer o seguinte. Docker inicie para mim esse container. Só que se eu iniciar esse container, ele vai fazer a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Ele vai iniciar e vai parar. A gente precisa dizer que a gente quer rodar ele de maneira iterativa. Mas quando eu estou rodando dessa forma, o iterativo é desse jeito aqui, -it. Mas quando eu dou start, eu tenho que botar esse -ai. Então eu vim aqui botar -ai e ele rodou de novo. Se eu vier aqui, perceba que aqui eu estou aonde? No Windows, tá vendo? Docker ps, eu estou de novo com aquele mesmo cara executando aqui. Beleza? Então, show de bola, eu consigo fazer isso. Ah, Paulo, se eu quisesse rodar mais uma vez, eu poderia vir aqui, pegar um outro aqui. Vou rodar o mesmo comando, docker start -ai, passo o ID, e tenho aqui ó, duas instâncias rodando. Beleza? Ah, Paulo, isso aqui gera dois containers, docker ps, um container só. Só que eu consigo ter 2 bash, 3 bash, 4 bash conectados ao container que está sendo executado ali. A máquina virtual que digo é o servidor no DigitalOcean, por exemplo. Sim, no caso do DigitalOcean, você tem algumas opções. Por exemplo, a gente pode vir aqui. Esse cara já vai vir com um Linux. Esse Linux nem é o Docker que eu estou executando aqui e nem é o Linux que Júlio colocou lá. Como o Júlio comentou, é possível subir um Linux, instalar o Linux diretamente no sistema operacional, ou melhor, diretamente no hardware, sem a necessidade de uma interface gráfica. Então eles vão pegar esse Linux, que é enxutinho também, pequenininho, e vai jogar aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, mas como eu comentei, existem várias distribuições Linux. Uma bem interessante é o Linux Alpine. Esse cara aqui, por exemplo, ele consegue executar, se não me falha a memória, é com 8 megabytes, alguma coisa, 15 megabytes, ele é bem pequeno mesmo. Então ele é tão pequeno que ele não tem praticamente nada dentro dele. Qualquer coisa que você precise, você vai ter que pegar ele e instalar do zero. Então esse cara é muito utilizado para quê? Para criar container, para botar dentro de roteador, colocar em software embarcado, qualquer coisa que seja muito pequena, que tenha pouca memória, você vai botar esse Linux aqui. É muito pequenininho mesmo. E aí você pode também instalar ele numa máquina virtual ou instalar na sua máquina para poder ver como é que ele funciona. Eu não aconselho que você instale na sua máquina porque não tem nada, né? Nem interface gráfica. Mas é possível fazer isso. E, inclusive, algumas imagens do Docker, ele utiliza o Alpine por debaixo dos panos. Beleza? Até aqui tá dando para entender o que eu tô falando, pessoal? Então, show de bola. Até agora a gente não viu muita vantagem. Óbvio que assim, a nível de conhecimento, pô, tá bacana, tô aprendendo coisas e tal. Mas a gente ainda não viu nada útil, verdadeiramente útil pra gente. Por quê? Ah, Paulo, eu posso rodar o Ubuntu aqui direto do Docker, mas eu também poderia utilizar diretamente pelo WSL, que seria até melhor. Eu vim aqui, ó, quero iniciar o Ubuntu 18. Clico aqui, eu demoro um pouquinho para dar o bootzinho dele. Vamos lá. E iniciou aqui, ó. Daqui o PWD. Eu tenho aqui outro Ubuntu aqui. Só que esse Ubuntu tá rodando dentro do WSL. Não tem nada a ver com Docker esse cara aqui. Então,
Baixar o Docker para só fazer isso aqui, a gente já viu que é inútil, né? Mas, vamos rodar alguns comandos aqui para a gente ficar vendo um pouquinho mais sobre o Docker e ver como que esse cara pode realmente ser interessante para a gente. Então eu vou vir aqui, ó, vou dar um Docker stat. Stats, no plural. Esse cara aqui, ele mostra em tempo real os containers que estão executando e o quanto de memória, de CPU esse cara está utilizando. Quanto I/O de internet, de disco, tudo que ele está usando aqui, a gente consegue monitorar aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui e tentar rodar aqui apt install a parte 2, por exemplo, que o Júlio colocou ontem, né? -y. Então, nesse momento aqui, ó, se eu vier aqui, percebe que a utilização de CPU aqui está subindo pra caramba. Porque a instalação está acontecendo aqui. Ó. A instalação acabou, ele vai voltar para o que a gente chama de idle, que é quando a gente está com o CPU ali ocioso. Então, isso é até uma coisa legal pelo seguinte, tem muita gente que se preocupa muito com o seguinte. O cara vem aqui e fala, cara, eu quero comprar um Ryzen 7. Ryzen 7. Aí o cara vê isso aqui, pô, eu quero esse daqui. Eu quero esse aqui, porque esse é o bruxo. Eu quero esse aqui. Aí você vem aqui, ó, esse Ryzen 7 é o 7700X. E esse cara tem 16 cores, né? Tal. Esse cara tem como é que se diz? Uma frequência, né? Um clock de 5.4, né? Tem 40 MB de cache e tal. Tem vídeo integrado. Eu quero esse cara. Beleza, se você quiser jogar alguns jogos mais simples, esse cara é muito bom. Se você quiser jogar jogos mais pesados, você sabe que você vai precisar de uma placa de vídeo externa, né? Se você precisar de uma placa de vídeo externa, óbvio que você está jogando dinheiro fora pelo fato dele ter um vídeo integrado. Você não vai usar o vídeo integrado dele, né? Ah, Paulo, mas eu posso querer utilizar o vídeo integrado em algumas situações, beleza, você até pode, mas normalmente você vai utilizar o vídeo offboard, né? O vídeo que você colocou lá. Qual o grande lance aqui? Se você quiser um processador desse aqui para fazer tarefas do cotidiano, para o seu computador ficar mais rápido, eu vou fazer um spoiler para você. Você está jogando dinheiro fora. Por quê? Esse cara aqui, ele foi feito para você dar porrada nele. Metaforicamente falando, senão vai pegar dando porrada que ele vai quebrar. Mas assim, ele foi feito para você ficar usando ele ali com 50%, 100%, 80%, ou seja, fazer coisas pesadas, processar um vídeo, fazer um processamento por exemplo, de lote gigantesco, rodar jogo principalmente, que são coisas que ficam usando o processador e, obviamente, o VGA o tempo todo. Quando você vai fazer um processamento pontual, que é o caso disso aqui que a gente fez, ele vai dar um pico. Deixa eu voltar aqui, por exemplo, o meu gerenciador de tarefas. Opa, não é esse aqui não. Gerenciador de tarefas. Perceba aqui, ó. Se eu vier aqui, pronto. Perceba que o seu CPU, se você olhar aí agora, você vai ver que ele fica assim, ó. Então, assim, ele dá um pico quando você faz alguma coisa, se abriu alguma coisa pesada, ele vem cá pra cima. Depois ele vai e diminui de novo. No meu caso aqui, eu percebo que ele nunca vai ficar em zero aqui, provavelmente. Porque eu tô gravando a tela, eu tô streamando a tela, eu tô fazendo um bocado de coisa ao mesmo tempo. Então ele não vai cair pra zero aqui, provavelmente por causa disso. Mas o de vocês, talvez o de vocês também não, porque vocês estão assistindo isso aqui. Mas normalmente, faça o teste depois. Feche tudo, obviamente depois disso aqui, senão você vai parar de ver, né? Vocês vão ver que o CPU de vocês vai estar aqui perto de zero ou em zero. Ele não fica necessariamente em zero, porque você sempre está fazendo alguma coisa, né? Mas fica tão baixo que ele lista como se fosse zero. Então, pegar um CPU absurdamente potente, você vai estar simplesmente, dependendo do que você vai fazer, você está subutilizando ele. Você está deixando ele para momentos de pico poder utilizar ele, sendo que na maior parte das vezes você não está utilizando esse cara. Aí você fala, pô, Paulo, e eu preciso de 16 thread para quê? Novamente, para nada. Porque boa parte dos jogos nem usa isso aqui. Alguns jogos são monothread. E a maioria dos softwares que você utiliza, óbvio, você pode abrir 2 softwares ao mesmo tempo e tal. Mas para você, provavelmente 4 threads, 8 threads, alguma coisa assim, já seria mais do que o suficiente. Aqui perceba que ele tem 8 núcleos e 16 threads. Significa que cada núcleo desse tem uma tecnologia análoga à tecnologia HT. Então você tem
que cada núcleo físico dele consegue fazer 2 operações ao mesmo tempo, né? Então você tem aqui 16 threads. Mas, como eu falei, a maior parte do tempo você não vai usar esse cara aqui. Então, é jogar dinheiro fora, entre aspas. Agora, eu quero montar um servidor. Meu servidor vai rodar várias aplicações ao mesmo tempo. Aí você usa esse core todo. Você pode até precisar de mais core, né? Sim, ainda tem o que o Júlio falou ali, né? No caso do. Por exemplo, vamos pegar aqui uma linguagem de programação como o PHP, por exemplo. O PHP, ele naturalmente só usa uma thread. Então, se você fizer um processo muito pesado nele, ele vai usar uma thread só. No caso do Java, ele também vai utilizar uma thread só. Mas você consegue, de uma maneira bem fácil e nativa, fazer programação concorrente. Você pode utilizar ali várias threads e executar coisas em paralelo no Java. Então, normalmente, o Java ele precisa de mais recurso para rodar. O PHP não precisa de quase nada. Eu estava até vendo hoje que um cara conseguiu. Não sei se já é um projeto comercial, eu acho que não é. Mas um cara estava conseguindo rodar o PHP dentro de um iPhone, né? No iOS. Então, assim, o PHP ele foi feito para rodar literalmente em qualquer coisa, né? Se você conseguir, por exemplo, em teoria, você conseguiria rodar até em um smartwatch. Por isso que tem softwares embarcados bem pequenininhos. Você pega, por exemplo, essas plaquinhas de microcontrolador, você consegue rodar um PHP ali dentro. O Java já é um pouquinho mais complicado, porque ele precisa da JVM para poder rodar. Né? Não que a JVM seja absurdamente pesado, já foi mais pesado, né? Hoje em dia você tem várias otimizações, mas o PHP normalmente ele precisa de menos para rodar. Só que quando ele está em execução, eu até fiz um vídeo explicando isso, né? Ele tende a ser um pouco mais lento para algumas coisas. Então o Java consegue ser mais rápido para algumas coisas do que o PHP. Mas vamos voltar aqui, né? Que senão a gente fica só conversando aqui e não executa nada. Vamos fazer o seguinte. Para ficar mais interessante, vamos tentar rodar agora um container do Nginx, né? Então eu vim aqui, vou parar esse cara aqui, Ctrl C. Vamos fechar esses caras aqui, né? Para você sair, você pode dar um exit, que ele sai, né? Tal. Ou no caso aqui, você poderia também dar um Ctrl C ali. Mas aqui, eu vou fechar tudo. Novamente, o Docker Images. Eu tenho aqui minhas imagens. Só tenho 2 imagens. Tenho mais containers, porque alguns containers foram feitos em cima da imagem. Mas eu vou fazer o seguinte. Docker run Nginx. Novamente. Ele não tem o Nginx. Ele vai tentar baixar isso de algum canto. Ele vai lá no Docker Hub. Vai baixar isso aqui pra gente. Vou ver aqui. Henrique até falou da questão do Xeon, só que assim, ó, quando eu falei servidor, modo de dizer, né? Existem placas de vídeo específicas para coisas, por exemplo, para jogar videogame, existem placas específicas para você minerar. Ah, Paulo, mas eu consigo minerar com placa de jogo? Consegue. Ah, tem placas específicas para inteligência artificial. Eu consigo rodar inteligência artificial numa GTX? Consegue. O desempenho não vai ser o mesmo. A mesma coisa processador. Existem processadores, existem até memórias que são específicas para servidor. Existem HDs que são específicos para servidor. SSD que é específico para servidor. Quando a gente fala de servidores, como é que se diz? A configuração que a gente acha é completamente diferente. Por isso que eles são absurdamente mais caros. Dá para você montar um servidor com um Ryzen? Dá. Mas é a melhor coisa? Não. Mas às vezes é o que você tem à sua disposição. Beleza? Ó, perceba que aqui ele executou aqui, ó, até disse aqui qual foi o kernel que ele pegou, né, tal. E perceba que o processo está travado aqui. Eu não lembro, Júlio até fez alguma coisa ontem também que travou o processo e tá mostrando para vocês, eu não lembro exatamente o que foi, mas é a mesma coisa. O processo está travado, eu não consigo utilizar esse terminal aqui. Mas agora, qual é o grande lance? Se eu vim aqui em outro terminal e der um docker, deixa eu ver, opa, aqui. Vou dar um zoom aqui, acabou travando. Docker PS, perceba que o Nginx está em execução, né? E ele está rodando na porta 80. Só que se eu vier aqui no navegador
e rodar um localhost, perceba que ele não consegue carregar para mim, né? Por quê? Como eu comentei, o container, por padrão, ele como eu posso dizer, isolado. A gente não consegue ver nada do container. Então eu vou parar aqui o Docker, né, o coisa, como eu falei, né? Você pode vir aqui, pegar esse carinha aqui, dar um Docker stop, passar esse ID, que ele vai parar. Então aqui perceba que ele já parou, voltou aqui. E aí eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dizer, cara, vamos só enxergar algumas coisinhas aqui, ó. Docker Images, eu tenho uma imagem a mais, que agora essa é a imagem do Nginx. Aí você fala, pô, Paulo, o Nginx é tão pesado assim? Não necessariamente, é porque esse container aqui, ele tem dentro dele um Linux. Só que não é um Linux completo. Ele tem um Linux e o Nginx. Então você pode, você mesmo, também montar os seus containers. Quer dizer, ó, lembra quando eu mostrei o Dockerfile lá, tinha lá from Ubuntu, faça isso, faça aquilo outro. A gente está montando nossa imagem ali. A gente vai ver isso mais para frente. Mas basicamente aqui, essa imagem já está pronta. Então eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Docker run. Só que agora eu vou botar um "-d". O que é esse "-d"? Se eu rodar aqui o Nginx, perceba que agora eu não fico mais com o terminal preso. E se eu der um docker ps, mesmo assim ele está em execução, tá vendo? Lembra que eu falei que esse ID aqui é só uma abreviação? O ID dele é esse aqui. Só que ele abrevia aqui o comecinho do ID. Então, novamente, o Nginx está em execução, mas dessa vez eu não estou com o meu terminal preso. Por quê? Porque esse "-d" aqui é como se fosse um detached, ou seja, ele roda desatachado. Então, novamente, eu vou ter que parar ele, né? Porque eu não consigo mapear nada aqui. Então, docker stop. Parou. E vou novamente rodar isso aqui, ó. Só que antes de rodar, eu vou fazer o seguinte: vou dizer docker. Eu vou passar um comando "-p" para ele. Docker, a porta 8080 do meu computador, ou seja, da máquina que eu estou usando aqui, eu quero que você mapeie para a porta 80 do container. E vou executar. Se eu der um docker ps aqui, perceba que eu não dei um docker ps "-a", eu rodei um docker ps. Qual é a diferença? O docker ps mostra o que está em execução agora e o "-a" mostra o que está em execução agora e também o que já esteve em execução. Nesse caso aqui, ele está dizendo que o container está em execução, está up, e ele está dizendo que a minha porta 80 lá do container foi mapeada para 8080 do host. Então, se eu vim aqui agora e botar localhost 2.8080, eu tenho o Nginx rodando dentro do meu container e está acessível aqui no meu computador. Beleza até aqui? Então, com isso aqui, ó, perceba que eu não preciso necessariamente ter nada além do Docker instalado no meu computador, né? Obviamente o Docker e o WSL, né? Mas tendo isso aqui, eu posso instalar qualquer software agora e acessar esses softwares diretamente aqui pelo meu terminal e ele vai ficar como se estivesse dentro do meu computador. E tudo isso aqui usando pouquíssimo, obviamente guardada as devidas proporções, né? Usando pouquíssimo processador, usando pouquíssima RAM. Mas dá uma olhada aqui, ó. Perceba que eu estou utilizando aqui 43% de minha memória. Isso é muita coisa. Por que muita coisa? Porque eu tenho aqui 32 GB, ou seja, eu estou usando quase 16 GB. Mas por que eu estou utilizando quase 16 GB? Como eu falei, eu estou streamando, eu estou gravando tela, eu estou com o Docker rodando, eu estou com o navegador rodando, eu estou com o Visual Studio Code rodando, eu estou com um mesmo de coisa aqui em execução. Mas se você olhar aqui o Docker, cadê o Docker? Vou pegar aqui. O Docker, ele está utilizando aqui, ó, 143 MB de RAM. Então, isso comparado, por exemplo, a uma máquina virtual mesmo, né, a um VirtualBox, isso aqui é nada. E, obviamente, a gente conseguiria ter ainda mais desempenho, por exemplo, se eu não estivesse utilizando o Docker Desktop. Porque eu posso instalar o Docker por linha de comando no Linux, que é o que a gente faria, por exemplo, lá na DigitalOcean, por exemplo, e utilizaria ainda menos recurso. Né? Aí, ó, o Júlio tá falando que ontem aquela máquina que ele rodou estava usando ali, em média 1,5 GB, né?
Tem como voltar no terminal, me perdi na porta que usou. Deixa eu voltar aqui, ó. É esse comando aqui, ó. Docker run -d espaço -p. Aí eu botei a porta 8080, 2.80. Tudo que estiver na esquerda é a porta na minha máquina. Tudo que estiver na direita é a porta dentro do container. E aqui é o nome do container que eu quero executar. Beleza? Então, vamos fazer alguma coisa mais legal aqui também, né? Não que isso aqui não seja legal, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui. A gente viu aqui o Docker Run -it, né? Que a gente roda o container de forma iterativa. Se a gente já tem um container em execução, ou melhor, o container criado, eu posso rodar o Docker Start para poder voltar a startar o container. Se eu não precisar interagir com ele, eu posso rodar sem isso aqui. Se eu tiver a necessidade de rodar ali, acessar o container, alguma coisa, eu boto esse "-a" aqui. Esse daqui a gente viu que a gente pode ver os processos em tempo real, que está sendo executado ali. Aqui eu tenho a possibilidade de rodar o container de forma desatachada e eu tenho também a possibilidade de mapear uma determinada porta, né? E aqui eu tenho a possibilidade, que a gente também fez isso aqui, de acessar um container que já está em execução, né? Há uma diferença desse para esse, ó. Esse aqui eu estou iniciando um container que já foi previamente criado. E esse aqui eu estou executando uma nova instância do container que já está em execução. Beleza? Então vim aqui e a gente tem essas possibilidades. A gente também viu, né, que a gente pode dar um start no container, um stop, e a gente também pode reiniciar. Por exemplo, container, alguma coisa que está dentro do container travou, por exemplo, o Nginx travou, o Java travou, alguma coisa aconteceu, eu posso vir aqui e fazer um restart, né? E eu também posso remover containers, né? Se você tiver com um Docker Desktop, é óbvio que é melhor chegar aqui e dizer o seguinte, cara, eu não quero isso, 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 e vou lá e deleto. É muito mais rápido. Mas se eu quiser, pela linha de comando, eu posso dar um Docker PS, copiar o ID, como a gente já fez, eu dou um Docker RM e colo aquele ID, ou então o nome do container, e eu consigo remover o container. Se eu tentar remover um container que está em execução, como é o caso desse aqui, ó, vamos lá. Até mesmo para vocês saberem, caso dê esse problema para vocês. Ó, Docker PS, eu tenho esse container rodando. Se eu tentar excluir esse container aqui, ó, vou copiar esse ID, vou dizer, ó, Docker, remova para mim esse cara aqui. Ele disse que não pode remover porque o container está rodando. Você está mandando primeiro parar o container para depois remover. Então, beleza, Docker, para mim esse container, PS, ou Docker PS, não tenho mais ele rodando, Docker, agora remove para mim esse container. Ele foi lá e removeu. Se eu der um Docker containers, ou Docker PS, desculpa, -a, eu não tenho nada, porque eu removi todos. Beleza? Sim. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei, mas você pode fazer o seguinte. Se você quiser remover mais de um, é só você colocando o ID separado por um espaço em branco. Você pode botar, por exemplo, algo mais ou menos assim. Docker RM espaço, tá? Você bota nos IDs aqui que você consegue remover vários ao mesmo tempo. O mesmo acontece com a imagem. Posso dar um Docker Images aqui. Deixa eu até botar lá para cima. Docker Images. Eu tenho várias imagens aqui. Se eu quiser excluir uma imagem específica, eu posso pegar o ID da imagem. E se eu der um Docker RM esse ID, é meio que óbvio, né? Meio que sugestivo, na verdade, não é nem óbvio, sugestivo, que você não vai conseguir remover, porque o RM remove um container. Se você tentar remover aqui, ele se não achou um container com esse ID. Então, para remover uma imagem, você tem que dar um Docker RMI, tipo remove image. E aí você passa isso aqui. E aí, beleza, ó, Docker images, eu não tenho mais essa imagem. E aí tem um macetezinho. Se você quiser, ó, como o Docker Images, ele pega todas as imagens, ó, clear, Docker Images, ele pega todas as imagens, eu posso rodar o Docker Images com a flag "-q", que ele traz somente os IDs da imagem. E aí eu faço o quê? Ó? Docker RMI, ou seja, Docker RMI. Aqui é um esqueminha do Linux, né? Eu posso fazer isso aqui para rodar algum comando aqui dentro. Ele vai rodar aqui dentro e vai pegar o retorno disso. E eu boto Docker Images -q. Isso aqui vai trazer essa listagem para mim.
esse pedacinho aqui vai devolver essa listagem aqui para mim, para o RMI, e eu consigo remover tudo ao mesmo tempo. Então, se eu fizer isso, ele removeu todas as imagens. Se eu vim aqui, Clear, Docker, Images, eu não tenho mais imagem nenhuma. Beleza? Tranquilinho? Então, vamos lá. Deixa eu seguir aqui, né? A gente tem o Dockerfile, né? Só que antes de ir pro Dockerfile, deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui, ó. A gente tem um carinha aqui, ó, que é o... Vou pegar esse daqui do Python como exemplo. Se bem que aqui já tá com Dockerfile. Não, eu vou seguir aqui, depois eu mostro outra coisa para vocês que é bem legal. Então, como eu falei, ó, o Dockerfile é um arquivo de texto que passa uma receita de como você quer a sua imagem. Tudo que a gente está fazendo ali é baseado numa imagem que já está pronta, né? Mas a gente pode, a gente mesmo, configurar a nossa imagem, né? Acho que a Alan quer falar alguma coisa ali. Se por acaso eu excluir sem querer, eu consigo restaurar o já perdido. Não, você é perdido. Removeu, já foi. Mas lembrando que, como são arquivos de configuração, né, você pode, se você tiver o seu arquivo da imagem, você builda de novo, que ele vai voltar do jeito que estava. Né? Só que os arquivos estão lá dentro que você perde. Mas eu vou mostrar um macete para vocês aqui, para vocês não perderem esse arquivo. Então, beleza. Como eu falei, o Dockerfile ele é uma receita, né? Ele mostra para o Docker o que é que você quer. E a gente viu algo parecido com isso aqui, né? Então, from Ubuntu, ou seja, a partir da imagem do Ubuntu, ele já vai saber que ele tem que baixar a imagem do Ubuntu. Rode esse apt-get update e rode o apt-get install, instalando o curl, né? O seu URL. O que esse cara faz? Ele tem a capacidade de se comunicar com outros servidores a partir da linha de comando do curl. Se eu vim aqui, por exemplo, der um curl, ele diz o seguinte, ó, você precisa passar alguma informação adicional. Vou botar aqui, por exemplo, curl -h maiúsculo e vou passar aqui, por exemplo, https www.google.com. Tá dando problema na imagem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que é -i. Aqui, pronto. Então aqui, ó. O que ele fez aqui? Ele simplesmente se conectou com o servidor do Google. Aqui, o endereço é esse daqui, ó. Perceba o seguinte, ó. Depois eu vou até fazer um treinamento com vocês de web, né? Então, umas coisinhas mais avançadas que vocês pediram e tal, vou fazer. Mas tem alguns de vocês vão pegar algumas disciplinas comigo, a gente vai rever um bocado de coisa aqui. Ou melhor, a gente vai ver um bocado de coisa aqui. Mas uma coisa que você precisa entender é o seguinte. A gente está utilizando aqui o protocolo HTTP, certo? Esse protocolo HTTP está na versão 1.1. E ele retornou para a gente aqui esse status 301, que significa que o arquivo foi movido, né? Ou seja, o que eu estou procurando foi movido. Foi movido como? Por meio de um redirect, ele foi redirecionado. Ou seja, em outras palavras, quando eu acesso isso aqui, ele me redireciona para esse outro endereço aqui. Ah, Paulo, mas é o mesmo. Não, você tem um www antes. Ah, Paulo, pelo amor de Deus, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tenha em mente o seguinte, se sua mãe perguntar, mãe, é a mesma coisa. Você vai ficar 10 horas explicando para ela, ela não vai entender. Então, mãe é a mesma coisa, tá? Tudo bem. Mas você, que trabalha com TI, você não pode entender que é a mesma coisa. Isso aqui é um subdomínio. Num subdomínio, a gente pode ter uma infinidade de coisas. Um subdomínio pode ser simplesmente um parâmetro. Um subdomínio pode ser uma pasta dentro do servidor. Um subdomínio pode ser outra aplicação. Um subdomínio pode ser uma aplicação em outro servidor. Pode ser uma infinidade de coisas. Então, eu não posso dizer que isso aqui e isso aqui é exatamente a mesma coisa. Mas ele fez esse redirect aqui. E perceba que ele trouxe aqui o content type, né? Ou seja, todos os cabeçalhos da requisição ele trouxe pra gente aqui, ó. O date, o expire, o cache control. E se eu colocasse aqui, ó, dá um clear. Opa, botei. Clear. Se eu botar aqui um CURL -i minúsculo https google.com. Perceba que agora, além do cabeçalho, ele também me traz o conteúdo, ele me traz o corpo. Então, alguns de vocês aqui já utilizaram o Postman uma vez na vida. O que o Postman faz por debaixo dos panos é mais ou menos isso aqui, só que ele tem uma interface ali para facilitar para a gente.
Então, qual é o grande lance aqui? Com esse cara aqui, se eu entrar lá no container, por exemplo, pegar esse container do Ubuntu de novo aqui, né? Ou melhor, deixa eu pegar essa mesma imagem. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui no Visual Studio Code. Ubuntu, Dockerfile, beleza. Então tem essa imagem aqui. Ou melhor, eu tenho esse arquivo que representa uma imagem, né? O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui. Eu tenho a possibilidade de rodar esse comando aqui, ó, docker build, ou seja, Docker construa para mim a partir de uma determinada imagem, né? Ou melhor, construa para mim algo que eu vou dar um nome específico, né? Ou seja, eu poderia não dar um nome para minha imagem, mas nesse caso eu estou dando um nome para minha imagem, a partir de algo específico que está onde? No diretório ponto. E se você prestou atenção no curso de julho, você sabe que o ponto representa o quê? Joga aí no chat rapidinho. Ele mostrou para você que tinha um diretório ponto, ponto. Não é a raiz, não. A raiz é o barra. O diretório atual que você está. Ou seja, se eu vier aqui, eu estou na unidade C. Se eu rodar um docker build, bota aqui "-t", teste, ponto, ele vai procurar uma imagem do Dockerfile, né, um arquivo Dockerfile, dentro da unidade C. E aí vai dizer o seguinte para mim, eu sou otário, não tem nada aqui, não tem Dockerfile aqui, eu vou fazer o que aqui? Então não consigo executar ele aqui. Mas se eu vier aqui, ó, deixa eu copiar esse diretório aqui. Se eu vier aqui, entrar nesse diretório e fazer a mesma coisa, ó, docker build "-t", passando, por exemplo, aqui, ó, meu tracinho Ubuntu, ponto. Se eu rodar ele aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque aqui dentro não tem um Dockerfile. Eu tenho dentro da pasta Ubuntu. Então, eu teria que, antes de fazer isso aqui, entrar na pasta Ubuntu. Se eu der aqui um ls, ó, eu tenho um Dockerfile aqui, que é esse arquivo que está aberto aqui. Ó. Então, fazer o quê? Docker builda para mim com o nome meu tracinho Ubuntu, o que está dentro do diretório ponto. Se eu tivesse um nível acima, eu teria que fazer o quê? A partir desse diretório, entre em Ubuntu. Mas como eu já estou na pasta Ubuntu, eu boto o próprio diretório. Então, estou fazendo aqui. Ele está fazendo o quê? Ele vai lá ao Ubuntu 20.04. Ele está indo lá no servidor, pegando esse cara. Depois ele, ó, apt update e o curl. Ele está rodando esse comando aqui. Tudo que a gente mandou fazer, ele está fazendo de forma automatizada. Ou seja, se você quisesse que essa mesma máquina funcionasse para outra pessoa, ao invés de você passar aquele arquivo gigantesco, você vai passar esse arquivo de texto que tem lá, sei lá, 3 KB e, cara, é isso aqui. Baixa aí, se vira. Executa aí que o Docker já tá de boa para você. Beleza? Então vamos lá. Vou aqui limpar, clear. Docker ps tem o quê? Nada. Docker ps-a tem o quê? Nada. Oxe, Paulo, como assim nada? Eu só buildei, eu só construí a imagem. Então, Docker Images, agora sim tem alguma coisa, ó. Tem o meu Ubuntu aqui. Meu Ubuntu foi construído a partir de um arquivo que tem 12 linhas e tem 145 megabytes. Então, a outra pessoa que for buildar isso, que vai baixar esses arquivos. Você só passa para ela somente esse Dockerfile aí. Se tiver mais de um arquivo, como assim mais de um arquivo? Mais de um Dockerfile? Você pode rodar os arquivos independentemente. Mas assim, ó, tem situações que você precisa ter mais de um container. Por exemplo, ó, eu preciso de um container que roda o MySQL, eu preciso de um outro container que roda o Python, eu preciso de um outro container que roda o Node. Aí a gente pode rodar, obviamente, um Dockerfile para cada cara desse, ou a gente pode utilizar um cara que é muito mais legal, que provavelmente a gente não vai conseguir ver hoje. Provavelmente não, a gente não vai conseguir ver hoje, que já é 8h45. Mas amanhã a gente vai ver que é o Docker Compose. Esse cara que é o bichão. Ele consegue fazer meio mundo de coisa pra gente, orquestrando ali os containers que vão ser executados, os comandos que vão ser executados, tudo isso. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte aqui pra gente fazer alguma coisa, né? Perceba que se eu vier aqui dentro, ó, e tentar executar docker run -it, né, de forma iterativa, o meu Ubuntu, ele rodou aqui, ó, hello Docker.
né? Que foi justamente o que eu mandei fazer aqui. Beleza? Então perceba que a gente consegue fazer o que a gente quiser aqui. Estou ajudando a fazer pergunta. Ah, tá. Beleza. Então, para a gente fazer um negócio legal aqui hoje, eu vou fazer o seguinte: a gente vai pegar essa pastazinha aqui, ó, que é a pasta do Python, por exemplo. A gente tem um arquivo de Python que ele simplesmente pergunta alguma coisa e dá uma resposta baseada nessa coisa, né? Tal. E a gente tem um Dockerfile. Perceba que ele usa uma imagem que não é mais o Ubuntu, agora é um Python Slim. Não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu dar um zoom aqui, né? Então, from Python 3.6 Slim. Cara, deu um bug agora aqui no Zoom. Não sei se vocês viram. Agora eu entendi o porquê que o Docker pegou o drive da genérica da Microsoft. Eu acho que, como eu liguei a máquina sem estar com o monitor plugado e depois pluguei o monitor, talvez ele deve ter reiniciado o drive de vídeo. Mas beleza. Vamos rodar esse cara aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou sair da pasta Ubuntu, né? CD, ó, que o Júlio ensinou, ponto. E vou entrar onde? Em Python. Porque eu tenho um diretório chamado Python. Então, ó, ele automaticamente saiu de Ubuntu e foi para Python. Beleza? Aqui dentro eu tenho o quê? ls, eu tenho dois arquivinhos. Eu tenho o cat dockerfile, tem esse conteúdo aqui, e cat app.py, eu tenho esse conteúdo aqui. Então, show de bola. Tenho aqui tudo que eu preciso. O que eu vou fazer? Executar o meu Dockerfile, né? Então, Docker, melhor, construir a minha imagem. O Docker build -t, aqui eu vou simplesmente chamar de meu tracinho Python e vou mandar ele executar a partir do arquivo que está aqui. Então, executei. Novamente, ó, ele está pegando lá ó, o Python 3.9 Slim. Ele determinou aqui o workd, o copy. Vamos voltar lá no Dockerfile para a gente entender o que é cada carinha desse. Esse from aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, essa imagem que você está construindo aqui vai ser construída a partir de outra imagem. E qual é essa outra imagem? A imagem do Python. Ele vai criar uma camada isolada para esse Python. Aí ele está dizendo o seguinte, cara, o workdir vai ser /app. E o que é que isso quer dizer? Que o diretório de trabalho do Docker agora vai ser o /app dentro do container. Ou seja, sempre que eu rodar um comando no Docker, aqui por meio daqui, né? Esse comando vai ser executado dentro dessa pasta. Automaticamente. Então não preciso ficar colocando aqui /app, tal. Eu não preciso fazer isso porque eu já disse que o diretório de trabalho é esse cara aqui. E aí eu estou dizendo o seguinte, cara, tudo que estiver dentro desse diretório aqui, ou seja, o arquivo app.py e o arquivo dockerfile, eu quero que você copie para dentro dessa pasta /app. Como eu já tenho um workdir aqui e os comandos são executados nessa pasta, eu poderia fazer isso aqui, que funcionaria do mesmo jeito. Mas eu coloquei aqui para ficar mais explícito para vocês. Beleza? Depois que você copiar esses arquivos para cá, eu quero que você execute python app.py. Ou seja, como se ele viesse aqui, ó, e lá dentro da máquina fizesse python app.py. Só que no caso do Docker, eu preciso passar esse comando cmd, vou passar um array para ele, onde cada elemento do array, cada string desse array, é um comando que seria feito no Linux ali. Por exemplo, se eu quisesse passar, por exemplo, callsay, né, que o Júlio mostrou ontem, teste, eu teria que fazer o que ali? cmd, abrir um colchete, colocaria aqui o callsay e aqui o teste. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Depois do nome do container, podemos digitar o caminho onde está o Dockerfile sem ter necessidade. Isso, exatamente. Então vamos lá. Então, já criei a imagem, né? Então, Docker Images. Eu tenho aqui ó, o meu Python e o meu Ubuntu. Perceba que o Python é um pouquinho menor, né? Ele pegou ali uma versão Slim e tal, mas mesmo assim tem um sistema operacional ali por trás. E eu vou fazer o seguinte, ó, Docker run -it e vou passar aqui quem? Meu Python. Então ele pergunta aqui, e aí, qual o seu nome? Ou seja, eu tenho agora uma aplicação Python rodando dentro do container e eu estou interagindo com ela dentro de minha máquina. Né? Então meu nome é Paulo Reis.
Olá, Paulo Reis, seja bem-vindo à área do código. Beleza? Então perceba que eu já consegui rodar um servidor web com o Nginx. Eu consegui rodar um Ubuntu isolado. Eu consegui rodar aqui um container somente com Python. E olha que legal. Eu copiei um arquivo da minha máquina para dentro do container. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, ó. A gente já criou a máquina, né? Então eu vou vir aqui, vou mandar ele startar essa máquina. Opa, nesse caso é o AI, né? Aí. Deixa eu ver aqui. Docker. É porque é o nome da imagem. Docker ps-a. Vou pegar esse cara aqui. Então eu vou vir aqui, clear. Vou dar um docker start -ai, passando isso aqui. E ele executou de novo. Ou seja, eu já tenho um container criado, mas ele estava parado. Então se eu vier aqui agora na interface, ó, perceba que ele está em execução, tá verdinho. Vou ter que colocar lado a lado aqui. Tem para cá, tem para cá. Quando eu digitar aqui meu nome e der um enter, ele matou o container. Porque a minha instrução era para só rodar aquilo dali e acabou. Mas eu poderia fazer com que ele ficasse rodando por mais tempo. E a gente vai fazer isso em outros exemplos, beleza? Deixa eu voltar aqui no slide. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para mostrar para vocês hoje. A gente já viu isso aqui. Esse aqui do Nginx. Esse aqui é legal. O que eu vou fazer? Ó? A gente tem aqui, dentro dessa pastinha de Nginx, eu tenho outro Dockerfile. Só que esse Dockerfile, olha que interessante. Eu posso passar o comando copy mais de uma vez. Ó. Eu passei o comando copy aqui em cima e passei o comando copy aqui embaixo. E eu estou expondo uma porta do container aqui. Lembra que eu cheguei lá na linha de comando e botei para a flag "-p" para expor uma porta, para fazer o mapeamento de uma porta? Para que eu possa mapear essa porta tem que estar exposta. Então esse expose aqui expõe essa porta. Então beleza. Esse cara aqui, ó, quando eu rodei aqui, deixa eu até fazer de novo aqui, ó, clear. Quando eu rodei aqui docker run Nginx, como eu apaguei tudo, ele está baixando tudo de novo. Se eu não tivesse apagado, ele já teria pego ali bem rapidinho. Isso aqui eu já mostra os processos rodando do Nginx. Então isso significa que já está funcional. Mas eu não consigo executar ele por quê? Porque eu não mapeei a porta. Então eu vou matar ele aqui. E vou fazer o seguinte, cara, roda para mim, mas antes de rodar, joga a porta 8080 na porta 80 do container. Então beleza, está rodando de novo. Uma coisa legal é que o próprio Docker aqui, ó, ele mostra para mim qual é a porta que tem execução, tá vendo? Eu posso clicar aqui em cima que ele já abre o navegador para mim na porta específica. Tá? Lembrando que não é bom você se acostumar com Docker Desktop, porque quando você estiver em servidores, você não vai ter o Docker Desktop. Né? Mas beleza, esse cara aqui ele traz essa página aqui, ó, que é a página padrão do Nginx, né? Júlio, até mostrei com o Júlio ontem, a gente acessou o diretório específico do Apache, a gente alterou o arquivo e isso refletiu aqui. E a gente vai fazer algo parecido aqui agora, né? Eu vou matar esse cara aqui. Então, dei um Ctrl+C, já matou aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, cara, eu tenho dentro da pasta Nginx, né? Esse arquivo. O que é que esse arquivo faz? A partir de uma imagem do Nginx, né? Que é a última imagem disponível. E aqui tem um detalhe importante. Quando você estiver brincando com o Docker, essa flag aqui, ó, esse latest, é interessante você utilizar. Porque ele vai sempre pegar a última versão. Mas quando você estiver construindo imagens que você vai mandar para produção, é importante que você passe aqui uma versão específica que você quer utilizar. Por quê? Porque a ideia de uma imagem é ser imutável, né? Então, se várias pessoas utilizarem, é interessante que ele baixe sempre a mesma versão que você está utilizando. E não a última versão. Porque isso pode, inclusive, incorrer em erros, né? Porque vai que você está utilizando alguma configuração aqui que só roda naquela versão específica do Nginx. Então isso não é uma limitação do Docker. Isso é uma recomendação de desenvolvimento. Então eu estou dizendo para ele pegar esse arquivo aqui, ó, nginx.conf, e mandar para dentro desse diretório aqui. Eu não vou fazer isso agora. Por enquanto eu vou comentar isso aqui. Amanhã a gente vê esse cara com mais detalhes, né? Eu preciso mostrar para vocês algumas coisinhas aqui, mas amanhã eu falo. Eu estou definindo que
o diretório raiz, o meu diretório padrão aqui vai ser esse usr share nginx html. Lembra que no Apache a gente pegou lá, se não me falha a memória, era o diretório /var, /www, /html? Esse diretório aqui é o diretório de trabalho do Apache. O do Nginx é esse aqui, ó. Se você for lá na raiz dele, vai ter uma pasta USR. Dentro dessa pasta vai ter uma pasta share. Dentro dessa pasta vai ter uma pasta Nginx. E dentro da pasta Nginx tem uma pasta HTML. Então estou dizendo que o diretório de trabalho que eu quero é esse daqui. Quando eu faço um copy ponto ponto, eu já falei o quê? Tudo que tiver na esquerda é a nossa máquina, tudo que tiver na direita é o container. Então eu estou dizendo, cara, tudo que tiver dentro dessa pasta aqui que o arquivo tá, que no caso aqui é essa pasta Nginx, eu quero que você copie para aqui para dentro. Ou seja, ele vai copiar esses 3 arquivos aqui para dentro desse diretório aqui, porque esse diretório ponto vai ser o diretório de trabalho. Se eu não estivesse fazendo isso aqui, ia dar ruim. Aí eu ia ter que vir aqui e dizer, cara, copie para essa pasta aqui. Ó. Se não tivesse esse cara aqui, eu teria que especificar o endereço. Mas como eu já tenho aqui o workd, vai ficar desse jeito aqui. Ah, Paulo, eu não quero copiar tudo isso aqui. Eu poderia vir aqui e passar o arquivo que eu quero copiar para lá. Ah, eu quero copiar mais de um. Usa mais de um copy. Né? Nesse caso aqui eu vou mandar todo mundo lá para dentro. Nesse caso aqui eu estou criando um volume, eu também não vou mexer com o volume agora para você, porque assim, a gente não tem muito tempo, já está acabando. Mas amanhã a gente vai ver sobre o volume. Estou expondo a porta 80, isso aqui eu preciso fazer. E eu quero que ele rode o Nginx em modo daemon off, né? Ou seja, isso aqui é para ele startar o Nginx e ficar lá rodando para que a gente possa acessar daqui de fora. Belezinha, né? Graças a essa exposição da porta. Então, beleza, já tenho isso aqui. O que é que eu vou fazer? Vou vir aqui. Opa. Clear. Estou dentro da pasta Python. Tem que fazer o quê? cd ... Ou seja, subir um nível na pasta Python, voltei para a raiz, vou entrar agora em Nginx, né? Então, Nginx. Se eu der um ls, tá mostrando os arquivos que eu tenho aqui. Qual é o arquivo que me interessa? O Dockerfile. Vou fazer o que aqui? Docker build -t, para dar um nome para ele. Botar aqui meu Nginx. Eu nem sei se já tem essa imagem. Se tiver essa imagem, ele vai dar erro. Mas aí, beleza. Meu Nginx. Melhor, a imagem eu já tenho, mas eu não sei se está com esse nome aqui. Provavelmente não esteja. E quero rodar a partir do diretório atual. Então, vou dar aqui. Percebeu que foi absurdamente mais rápido do que da outra vez? Por quê? Note que ele não está tendo a etapa de download, porque a imagem já está na máquina. Então, quando eu fiz aqui ó, o Docker Run Nginx, ele baixou o latest. E como essa imagem aqui, como esse Dockerfile quer começar a partir do Nginx latest, ele já pega o que está na máquina. Então é brutalmente mais rápido. Se eu não tivesse essa imagem, ele ia ter o processo de download e tal, e ia ser mais pesado. Então aqui, dá um clear, vou vir aqui em Docker Images, eu tenho aqui o meu Nginx, né? Como ele foi construído a partir de outro Nginx, perceba que o tamanho aqui ó, é o mesmo. Beleza? E vou fazer o seguinte, ó. Docker ps-a. Eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui em tela cheia. Tá todo mundo, não tem ninguém em execução, né? Então vou fazer o seguinte, ó. Docker, eu quero que você rode para mim de forma desatachada, porque eu não quero que o meu terminal fique preso aqui, né? E eu quero que você mapeie a porta 80 da minha máquina para 80 lá do container. E quero que você execute para mim a imagem meu tracinho Nginx. Então, vou executar aqui. E ele disse, cara, já executei. Se eu devolvi o hash para você, é porque está em execução. Se eu vier aqui, ó, ele mapeou certinho e ele está em execução. Show de bola. Então, se eu clicar aqui, ele veio para aqui e carregou esse cara aqui. A primeira vez ele mostrou outro que é cache do Chrome, isso que é normal. Mas aqui, ó, tá o meu arquivinho aqui. Só que qual o grande lance aqui? Eu tenho o meu site, que eu fiz na minha máquina, e ele está sendo executado dentro do container. Se fosse um site em PHP, nesse container não funcionaria, porque eu não instalei o interpretador PHP ali dentro. Mas, como ele é só HTML, o Nginx é esperto o suficiente para processar isso aqui. Agora, se eu vier aqui e modificar esse arquivo aqui,
eu teria que buildar de novo a imagem e rodar de novo o container. Isso, obviamente, é muito ruim, a gente não quer fazer isso. Então, amanhã a gente vai ver como poder fazer um elo entre o que está na nossa máquina e o que está no container, e quando eu alterar alguma coisa aqui, automaticamente já mexer lá no container, que é justamente para isso que a gente quer o Docker, né? Belezinha?